Fala Ciclista, é só conectar. Luiz Alencar na pedalada, com esporte e prêmio, jornada animada. Animada. Fala Ciclista, é só... Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais um Fala Ciclista aqui na RCW Podcast. Eu quero agradecer a você que está ligadinho, conectado aqui pela internet, Facebook, Instagram e todas as plataformas das redes sociais no Fala Ciclista. Hoje é o nosso segundo episódio. Quero agradecer a todos pela atenção, por seguir o canal RCW. Você já vai lá, coloca aí no Facebook RCW Podcast e siga o canal e compartilhe mais esse episódio do Fala Ciclista. Já são 20 horas e 16 minutos. E nós estamos hoje aqui na nossa bancada com Rodinei, Luiz Leal e todos os nossos amigos ciclistas, nosso amigo também Flávio Cavalcante, ciclista e fotógrafo, né? Retratista, como ele gosta de ser chamado, fazendo presença aqui, abrilhantando mais esse podcast aqui na RCW. Boa noite, amigo Leal, como é que o senhor está? Boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar aqui nessa bancada com amigos queridos e também hoje com o nosso convidado muito especial. Caramba, que eu gosto muito, um cara que eu admiro pelo trabalho, pelas suas pedaladas, pelos registros e como ele faz desse estilo maravilhoso de girar o pé de vela, um estilo de vida que nos proporciona, né, memoráveis registros. Então, e é ele que faz aquelas imagens que aparecem aí na... Ele que é o cara que faz aí acontecer, né? A gente fica... Eu sempre falo, cara, a gente fica muito feliz quando o Flávio está nos eventos, porque a gente sabe, os registros são muito autênticos mesmo. Eu acho que essa ideia de fotografar pessoas, eu acho uma arte, né? De todo modo é uma arte, porque o cara ele faz fotos maravilhosas em momentos assim que expressam o que o ciclista está vivendo, né? Então isso é muito bacana. Os registros são sempre memoráveis. A gente fica muito feliz de ter no meio de nós, né, dos nossos pares, um ciclista retratista, como o Flávio Cavalcante. Muito bem, por aqui conosco também nosso amigo Rodinei. Boa noite, Rodinei, como é que o senhor está? Boa noite a todos. Feliz, grato acima de tudo a Deus por mais essa oportunidade, mas feliz por participar mais uma vez aí do programa, né? Com o nosso ilustre Flávio, que eu conheci o Flávio quando a gente fazia essas corridas de rua, né? 5 km que eu corria, né? E naquele pique ali que você tá já quase chegando, mas querendo parar de correr, quando vê o Flávio parado ali, né? E fotografando. Eu conheci o Flávio assim. Aí você puxa um gás, aí você faz aquela pose boa, mesmo correndo. E depois da corrida a gente pedia para ele aí o link, ele dizia assim, vai no meu Facebook que tu vai encontrar todas as fotos lá. Certo, então, valeu, Flávio. Ele é bastante falado aqui nos podcasts, né? Sempre porque não tem como desassociar o ciclismo a uma boa imagem, né? Um bom registro da vida das pessoas ali, não é? Que é um momento agradável da pessoa ali, né? E um momento único para alguns, né? Assim, a visão do fotógrafo, ou retratista, como ele gosta de mencionar, de ser falado, é que eu tenho certeza que ele passa para as pessoas o que ele está vendo e o que ele quer transmitir. E consegue. Certo. É isso aí, Flávio. Agora, não sei como ele consegue pedalar e registrar ao mesmo tempo. Você tem que ver essa arte dele. A gente vai descobrir agora. Vai descobrir daqui a pouco. E por aqui conosco também nosso amigo Tio Máquia, né? Falei certo, Tio Máquia? É um nome meio estrangeiro, né? Um pouco, né? Assim, meio... Tá meio estorde, né? Tá diminuto. Pois é, uma satisfação grande aqui estar com o pessoal aqui na bancada, né? O nosso Flávio Cavalcante, o nosso amigo Luiz Leal, Jackson, aqui quem está também, né, Erivelto, Manu. Bastidores. Os bastidores. Aí, Bastidores. E essa excelência, doutor Alencar. É importante hoje, né, essa questão da imagem, nós somos bombardeados todos os dias com imagens. Mas você chega mais perto aí, Tio Máquia, Flávio do microfone, Cavalcante, né?
ele expressa, né, nos nossos pedais, fidedignas da gente não esquecer mais, entendeu? São imagens que a gente vai levar para o resto da vida. Eu tenho duas aqui que eu escolhi, né, para o tema, minhas que assim, eu admirei. Se eu fosse escolher aquelas imagens desse ano, seriam essas duas imagens, tá certo? Se depois a gente tiver a oportunidade de mostrar, a gente está por aqui, tá certo? E passo a palavra aí para o nosso grande apresentador Luiz Leal, para continuar aí com o nosso entrevistado. Leal, tu queres dar uma de Maria Gabriela hoje, de Flávio por Flávio? Fica à vontade. Então, eu sempre falo que, na verdade, o nosso podcast, a gente tem um projeto muito maior, né? Eu sempre falo, a gente já, para quem já está mais próximo da gente, sabe qual é o nosso projeto maior. O nosso projeto é tentar fazer o maior número de episódios possível, né? Para que esse material ele seja organizado, impresso, feito encarte, feito no estilo box, né? Para que futuramente a gente corra atrás de um patrocínio e esse material vá para as escolas estaduais, né? Para as escolas, nas suas aulas de educação física, apresentar os nossos ciclistas, aqueles que de fato fazem o nosso ciclismo. Então, daqui a 30, 40, 50 anos vão lembrar desses caras, que foram os caras que fizeram e fazem o ciclismo, né? No estado do Amapá. Então, a gente tem muita gente, como eu volto a falar, né? Tem muita gente ainda para passar por aqui, para essa bancada. E a gente está muito feliz de iniciar esse projeto com os que já passaram por aqui. O nosso amigo Coutinho, o seu Ivan, tem agora o Flávio, tem uma galera boa. E daqui a pouco vai ter o Ailan, o pessoal de vários outros grupos de pedal que a gente está articulando, né? Nosso amigo Virivaldo também. Tem muita gente legal que já se predispôs a passar aqui. Então eu sempre falo, isso aqui é um bate-papo, da gente conhecer, né, a obra do artista, a grosso modo dizendo, né? Então... a gente vai passar a palavra pro nosso convidado e a princípio a gente queria saber de onde vem esse cara, tão gente boa, naturalidade, como foi que chegou aqui no Amapá. Conte aí pra gente um pouco dessa trajetória antes de pegar na bike, ou se já pegava a bike fora do estado, né? Luiz, muito obrigado a você, ao doutor Alencar, ao Rodinei, ao Tio Mac, né, mesmo, eu também sempre tive muita dificuldade, pelo convite que me foi feito. Eu estou muito feliz de participar desse podcast. Quando ouvi você, Léo, e outros membros do seu grupo, do Pilotão 50, falarem da ocorrência desse podcast, eu fiquei muito feliz, porque eu já, como disse há pouco offline, aqui na nossa conversa que antecedeu ao início do podcast, eu já estou no ciclismo, acompanho o ciclismo amapaense há muitos anos. Eu tive a oportunidade, eu casei com uma família de ciclistas. Minha esposa, a Elisê, que eu aqui já mando um grande abraço, ela é irmã de um dos maiores ciclistas que o Amapá teve, que é o Otaviano Freitas, que foi campeão amapaense, campeão norte-nordeste, e depois também foi presidente da Federação de Ciclismo. Então, desde a década de 90, a gente acompanha o ciclismo amapaense e conhece realmente, e vê, e pelo que vocês acabaram de falar, o que eu sinto é assim, que nós temos muita história para ser contada aqui nesse podcast. Muitas pessoas importantes do ciclismo amapaense podem vir aqui e dar seu testemunho. E como disse, fico muito feliz em estar aqui. Respondendo à sua pergunta, eu sou natural do Ceará, uma pequena cidade lá do sertão cearense. Nasci lá no Ceará, filho do bodegueiro Luiz Silvino e da professora Terezinha. Estudei em Fortaleza por um tempo, ali me formei. E com o surgimento do Estado do Amapá, com a criação do Estado na Constituição de 88, quando eu já fazia faculdade, todo mundo falava, olha, os estados novos que foram criados pela Constituição vão proporcionar muitas oportunidades de trabalho. Vai ser montada a estrutura da justiça e outras estruturas. E eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Quando eu me formei, na primeira oportunidade, eu vim embora para cá, para o Amapá. E não me arrependo. Me arrependo de não ter chegado um pouquinho antes. Porque eu ainda demorei 6 meses para vir depois que me formei. Mas o Amapá me recebeu assim. Eu hoje costumo dizer que eu tenho 2 terras natais, assim. Eu tenho tanto o amor que eu tenho ao Ceará, a terra que me viu nascer, que ainda vivem quase todos os meus familiares, e o Amapá, que é a terra que me recebeu de braços abertos, e que eu quero bem e eu percebo que o Amapá também me quer bem.
E, portanto, eu vim dessa região do Nordeste, o sertão nordestino, a cidade de Várzea Alegre. E eu sempre digo que nós do Nordeste e nós aqui do Norte, nós temos muitas semelhanças, nós somos muito parecidos. Nós temos assim um modo de receber as pessoas, acolhedor, uma simpatia, o bom humor, que são muito semelhantes. E isso me fez logo me adaptar, me acostumar e viver aqui já há mais de 34 anos. Eu estou desde o final de 90, início de 91, eu já completei 34 anos. Manu tá ali que não tem nem essa idade. Mas eu só de Amapá já tenho 34 anos, já cheguei aqui depois de formado. Mas é isso, eu já hoje me considero, você, nas nossas conversas iniciais desse podcast, você me perguntou, Flávio, como é que a gente te identifica, né? Eu disse, retratista e ciclista, mas eu também, eu costumo dizer, e está também nas minhas redes sociais, que eu sou um cearense da Caatinga, no sertão, na Amazônia amapaense. É isso que eu sou. E esse contato com a bicicleta, quando é que tu começa a ter o contato com a bike, né? Chegou no Amapá, demorou muito esse contato, teve a primeira experiência com o esporte, foi o ciclismo ou teve um outro esporte? É assim, como você perguntou, realmente você já havia me perguntado, eu gosto de pedalar desde criança, né? Eu tive, não sei se é alguém daqui, eu certamente sou o mais velho aqui dessa bancada, mas eu tive a monareta, né? A monareta, que é uma bicicleta... Teve BMX? BMX, tive uma muito parecida com a BMX, mas não tive a BMX, mas tive a monareta e tive outras bicicletas, Monarch, Caloi, quando criança e adolescente. Em Fortaleza também usava a bicicleta quando estudava. E aqui no Amapá, quando eu cheguei, eu demorei um pouco assim a me firmar, consegui assim uma condição financeira melhor e possuir um carro. Demorei 2, 3 anos para ter isso, eu só andava de bicicleta. Eu cheguei aqui como advogado, muitos nem sabem, né? Eu sou formado em Direito, eu cheguei como advogado aqui e eu ia para o fórum de bicicleta. Botava o blazerzinho lá numa sacola e ia para o fórum de bicicleta. Eu sempre gostei muito de pedalar. Mas, assim, essa vida mais direta com o ciclismo, sobretudo com o cicloturismo, né, que é a atividade que eu desenvolvo mais diretamente, ela se deu mais ou menos em 2010, 2011, por aí foi quando eu comecei efetivamente a participar dos grupos de pedais, os grupos de ciclismo, foi mais ou menos nessa época. E já passei por outros esportes também, né? Eu, como o Rodney falou há pouco, eu fotografo outros esportes, não só o ciclismo, né? A corrida de rua, eu acho que até com mais... eu fotografo em mais oportunidades, porque tem mais eventos de corrida de rua. Todo domingo tem uma corrida de rua. E eu era antes corredor. Eu também corria. E eu conto sempre essa história assim para tentar explicar porque eu passei a fotografar, né? Eu corro também desde 2009, corria desde 2009. Também uma corrida amadora, também não competia, era apenas para participar. E eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, na época que corria, e lá passei a participar também de alguns grupos de corrida e de corridas de rua. E eu lá na época, principalmente, eu acho que hoje ainda também deve estar bem mais complicado, a gente não leva máquina celular para as corridas de rua. Não dá para levar. Hein? Aí eu não levava, eu sei que terminava a corrida, eu procurava nesses grupos de fotografia, nesses sites que já havia nessa época, hoje ainda tem também, Fototop, Foto Radical, procurava uma foto minha e nunca achava. Eu digo, pô, tu batem foto de todo mundo, só não bate desse baixinho cearense. E eu me abria todo, abria os braços quando eu vi um fotógrafo. Eu nunca achava uma fotografia minha. Aí um dia, eu em casa mesmo, uma máquina que eu tinha, eu sempre tive uma máquina fotográfica, uma máquina mais simples, botei lá no obturador, no automático, bati uma foto no espelho segurando o número de peito, que o Rodinei sabe que nós ciclistas também usamos, ou nós corredores usamos o número de peito, segurando o número aqui da corrida. E postei no Orkut, olha. Foi no Orkut. Esses meninos nem sabem o que é Orkut. Postei no Orkut. Aí uma conterrânea minha, Kleber, lá de Várzea Alegre, também eu mando um grande abraço, ela fez um seguinte comentário que me despertou, assim, sabe? Ela disse, poxa, Flávio, tua foto tá maravilhosa. Que bom. É difícil a gente ver foto tua de corredor.
mas tu tá parecendo aqueles ingressos aquelas pessoas que ingressam no sistema penitenciário. Que segura o número assim, sabe? Que segura o número assim para entrar. Só faltou a foto de perfil do lado direito e do lado esquerdo. E a tua metragem, assim, para saber a tua altura. Aí foi aí que eu disse, poxa, eu vou voltando ao Amapá, eu vou começar a tentar fotografar também a corrida, porque eu percebi, eu próprio correndo, o quanto que era valioso esse registro. Sim. A pessoa participar de um evento esportivo, participar de uma corrida de rua, de uma competição de ciclismo e não ter o seu registro. O tanto que isso incomodava, como incomodou a mim, deve incomodar as pessoas. Pensando nisso foi que eu comecei. E quando eu comecei, não havia ninguém fotografando. Hoje, na corrida de rua, tem registros profissionais. Sim. Tem o meu querido amigo Danilo, que começou muito depois de mim, aqui manda um grande abraço do site Corrida de Rua, que vende a fotografia, que tem um site lá que você vai lá e compra. Tem outras pessoas também que fazem isso, mas eu fui o primeiro a começar. Eu digo a eles, inclusive, olha, eu tenho o direito de estar competindo injustamente com vocês, porque quem abriu esse mercado fui eu. Verdade. Quando ninguém dava importância a esse tipo de fotografia, eu já fazia, que foi lá por 2011, 2012. Hoje a gente percebe que a corrida de rua, né, a gente vê, como muito bem falou, tem bastante fotógrafos, né, fazendo o trabalho, que é grandioso, e isso também é muito bacana, porque de fato o corredor, por trás daquele dia, né, da largada, tem muita coisa que envolve, né, a vida do cara e tudo aquilo é expressado naquela corrida. E esses registros a gente faz balizamento, né, de corrida de rua, então a gente consegue ver quando há esse contato muito próximo entre o corredor e o fotógrafo, né, no caso o retratista aqui com quem a gente está conversando, a gente vê o carinho que é expressado pelas pessoas. Então a gente fica muito feliz e também ter no nosso meio, né, uma pessoa com esse know-how de carisma, que eu acho que é muito mais importante, né? E claro, com o talento de fazer esses registros. Então a gente fica imaginando, né, cara, o quanto é muito bacana essa relação que tu tens com a galera da corrida de rua, e também quando a gente volta a falar, quando a gente vê o Flávio nos nossos eventos, pô, a gente fica muito feliz. Agora, esse falasse um pouco do contato, né, com a fotografia dentro do esporte e tal, esse preâmbulo do início aí. Agora, a bicicleta, assim, como foi o contato com os grupos organizados? Os grupos que já tinham, como é que era o boom? Tinha 2, 3 grupos, esse cenário histórico aí que como é que se desenvolveu? Muito boa, Léo, tua pergunta. Nessa época eu tinha um cargo na administração do Ministério Público, porque eu sou promotor de justiça também, talvez alguns não saibam, né? Mas nessa época eu tinha um cargo de diretor-geral do Ministério Público e nós atuávamos, a sede do Ministério Público, a sede principal era ali de frente à Praça da Bandeira, naquele prédio antigo, né? O Palácio Janari Nunes, que é ali ocupado pelo Ministério Público, era ali onde ficava a administração superior do Ministério Público. E eu ficava lá até tarde, né, cuidando da parte administrativa do MP. E quando eu saía, em alguns dias da semana, eu via uns ciclistas reunidos, no início da noite, ali na Praça da Bandeira. Eu via uns ciclistas ali e aquilo me chamou a atenção, né? Eles se reuniam lá alguns dias da semana, terças e quintas, eu acho. E um dia eu disse, poxa, eu vou lá com eles e saber como é que faz para participar desse negócio, como é isso. Porque, como eu falei há pouco, eu sempre gostei da bicicleta. A bicicleta foi um meio de locomoção que participou desde o início da minha vida, assim. Aí eu entrei em contato, fui lá, atravessei a rua, né, vestido formalmente com a roupa do trabalho, e perguntei a alguns ciclistas que estavam lá. Quem estava lá era uma equipe que chama Equipe de Trilha. Essa equipe que era comandada e ainda hoje tem assim, a direção do professor Hélio, o Ricardo, que por muito tempo, não sei se ainda está, também era funcionário da Real Peças, e vários outros ciclistas. Ele estava lá e eu perguntei como é que faz para participar desse grupo, porque eu tenho vontade também de pedalar assim, como é? Ele disse, não, a gente faz apenas um pedal urbano, era um pedal urbano assim pela cidade de Macapá. Eu acho que isso era 2010, por aí. E é só comprar a bicicleta, os equipamentos de segurança. Eu não tinha ainda a bicicleta adequada, eu tinha uma bicicleta bem simples, eu ainda tenho bicicleta. Aí eu fui e comprei a minha primeira bicicleta um pouco melhor, que eu lembro, que foi uma Caloi Supra. Eu comprei uma Caloi Supra lá na Real Peças ainda, eu lembro. E comprei os equipamentos, capacete, tudo que eu não usava, né? Capacete, essas coisas eu não usava. Aí comprei capacete, luminárias e passei, depois do trabalho,
eu saía lá do Ministério Público, passei a participar desses pedais, que se não me engano eram terças e quintas, saindo ali da Praça da Bandeira, era um pedal urbano, a gente dava umas voltas, parava muito, né? Nessa época não tinha muito lance de fotografia ainda, as fotos eram bem rudimentares. Já tinha aquela questão de caracterização, camisas. Maioria usava roupa comum. Comum, né? Maioria usava roupa comum porque, me perdoe assim, até a expressão talvez homofóbica, né? Não é talvez não, homofóbica mesmo, se falava assim, isso é roupa de fresco, de viado, esse negócio todo apertadinho. O pessoal não gostava muito. Não, os homens, nós machistas, não usavam aquela roupinha colada, dizia que não, a maioria, quase totalidade, usava. Na época a gente só tinha as bicicletas Aro 26, né? Sim. Nós não tínhamos a Aro 29, depois disso é que surgiu as bicicletas. Espoca bago. Espoca bago. E quase ninguém usava esse tipo de equipamento. Aí, quando a gente começou, passaram alguns meses pedalando, o grupo do professor Hélio, da equipe de trilha, o professor Hélio tem muita importância nessa história do cicloturismo, é uma pessoa que eu acho que merece estar aqui sim, também. Vamos fazer o convite. Era muito formal, assim, digamos assim, né? O Hélio era muito exigente, cheio de regra. Olha, não pode passar o líder, não pode subir na calçada, não pode levantar o pneu, sabe? Tem que obedecer às regras de trânsito e sabe que a maioria de nós é um pouquinho disciplinada, né? Aí uma amiga minha, que também já era dessa época, ela teve inclusive no longão do Oiapoque, se inventou de ir para lá sem estar preparada, a Graça Maximi. A Graça, que já ela não largou, né? Ela só foi. Ela já era ciclista lá naquela época, ela olhou para mim e disse, Flávio, tem um cara que também tá com um grupo de pedal aí, o grupo dele é bacana, a gente pode pedalar em cima da calçada. A gente pode fazer o que quiser. Ele pedala com os filhos dele, com os cunhados. Bora pedalar, bora tentar lá ir com ele. E sabe quem é esse cara? Esse cara era o Aylan Lobato. Aylan, a gente vai receber. Era o Aylan Lobato, era o cara que estava iniciando a equipe dele, que nem sei, eu acho que nem tinha esse nome ainda, de equipe UB, que ele começou pedalando com os filhos, sobrinhos, cunhados e amigos. Aí a gente se uniu à equipe UB. Eu não sou fundador da equipe UB, mas sou um dos primeiros ciclistas que participou ali. Portanto, eu intitulo assim, no cicloturismo, nesse ciclismo de passeio, os pioneiros são o professor Hélio e o Aylan. E dessas equipes é que surgiram todas as outras. Daí eu já participei de Carbogela, Free Bike, Tip Top e tantas outras, e agora estou no pelotão 50, né? Eu também, é bom que se diga. Sim. A gente também, porque eu acho que vocês sabem, o pedal com um grupo muito grande é muito difícil de fazer. Vocês sabem disso. Vocês sabem mais do que nós, porque vocês realizam pedais com 100, 150 pessoas. É muito complicado para fazer. E a gente criou um grupo, na época também, assim, um pouco depois, um grupo com número limitado, assim, um grupo mais fechado, um grupo fechado, esse nosso grupo fechado, chamado Bike Tolex. Não sei se vocês já ouviram falar. O Washington pronuncia meio errado, né? O Washington é Bike Tolex. O Aylan é Bike Tolex. Que nós fizemos viagens, cicloviagens. Quando começou, primeiro como começou a proposta do Bike Tolex, né? Eu vou explicar o Bike Tolex. É mais assim, me perdoe, eu tenho que falar, mas eu vou explicar direitinho. Quando eu completei 50 anos, há 7, 8 anos atrás, eu queria comemorar meu aniversário fazendo um pedal pro Oiapoque. E convidei alguns amigos. Convidei o Ademar, que foi vice-presidente da federação também, era um ciclista bombeiro, felizmente faleceu na pandemia, que também tem muita história no ciclismo. Convidei o Aylan, convidei Reginaldo, o Washington, Coutinho, Dilma e vários outros ciclistas para nós irmos até o Oiapoque pedalando. E fizemos esse pedal, que foi muito bacana, pedal muito difícil, nós pegamos a estrada num período terrível, né? Não passava nem carro. Passava nada. Qual era o período eu acho que foi em 2017. Mas era período verão, inverno? Eu marquei, como eu aniversário em julho, eu marquei pra gente ir em julho, imaginando, eu digo, não, julho é verão, tem uma capa verão, né? A estrada já tá boa. Quando nós chegamos na região do Casporé, tinha um atoleiro que eu acho que desde essa época não se formou um tão grande. Era de vários quilômetros. A gente não conseguia nem andar sequer. Bicicleta a empurrar, não conseguia empurrar a bicicleta. Mas nós seguimos, fomos, alguns voltaram,
Alguns voltaram porque tinham compromisso, ficaram com medo de não conseguir cumprir o tempo. Ficaram com medo, voltaram lá da região do Casporé, voltaram, não concluíram, e outros seguiram até o Oiapoque. E nós fizemos esse pedal. E a partir de então a gente começou a fazer Serra do Navio, Laranjal de Jari, Salinas, vários outros pedais a gente fez, desse grupo mais fechado. E num determinado, no segundo ou terceiro, a gente disse, poxa, a gente precisa dar um nome a esse grupo, né? A gente precisa escolher um nome para esse grupo. Como é que a gente... Era um grupo sem nome. Primeiro foi o Pedal dos 50, que era dos meus 50 anos. Olha, parecido. Né? Era o Pedal dos 50, que era dos meus 50 anos. Aí eu fui... Aí nós pensando assim... Eu lembro, a gente estava em Serra do Navio. E é preciso que eu conte também que nessa mesma época havia um grupo, e esse grupo também merece... O Coutinho esteve aqui, não sei se ele falou sobre isso. O Coutinho participou de um grupo que não sei se está em atividade ainda, que era Bike Extreme. Os caras eram malucos, porque eu fui para o Oiapoque com estrutura, carro de apoio e tal. Sim. Eles tinham uma filosofia que tudo que fosse consumido tinha que levar na bicicleta, não podia ter carro de apoio, não podia ter nada. Eles fizeram, eu segui eles de carro, fotografando uma vez. Eles fizeram Oiapoque e Jari, entrando em todos os municípios, sem nada, sem levar nada. Não podia levar nem biscoito, só bolacha, né? Só tudo que eles fossem consumir, água, comida, tinha que levar na bicicleta. Aí como nós começamos a fazer esse pedal um pouco mais estruturado, alguns membros, eu não vou dizer quem é, mas alguns membros lá do Bike Extreme fizeram o seguinte comentário. E aqui volta a falar assim uma expressão homofóbica e tudo. Mas é preciso contextualizar claro. E peço perdão, para poder contar essa história, né? Sim. Aí disseram assim, esse grupo aí que foi Oiapoque é um grupo de fresco, é um grupo de baitola, é cheio de carro, leva água, leva lanche. O ciclista raiz mesmo não leva nada, tem que ir. Aí a gente pensando no nome, aí o Ailan é muito... Olha, Flávio, é um grupo de baitola, bike Tolex. e nós nos atribuímos esse nome, levamos na esportiva e virou o Baitolex. Nossas camisas, nós temos camisas, fizemos vários pedais. Sim. O mais significativo, Luiz, assim, que a gente fez, foi quando eu completei 30 anos no Amapá. Quando eu completei 30 anos no Amapá, porque eu também participo de grupos de ciclistas lá no Ceará, esqueci de falar disso, né? E eu mando um abraço, que eu mandei o link pro pessoal, pode ser que tenha alguém assistindo aí. O pessoal do Juazeiro do Norte, de Vazelé, que estiver assistindo aí. O que é que eu fiz nos 30 anos? Planejei. Foi em 2020, eu digo, eu vou juntar uns amigos ciclistas do Ceará e uns amigos ciclistas do Amapá e nós vamos de Belém ao Ceará pedalando. E assim fizemos. Fizemos esse pedal para comemorar meus 30 anos de Amapá, saindo de Belém. A gente queria sair do Amapá pedalando, mas não dava para sair pedalando daqui. Aí saíram de Belém. Só o seu Valdeci, fazendo um parênteses. O seu Valdeci está construindo uma máquina aí que diz que vai daqui para Belém pedalando. Está construindo. O ciclista. É bem provável. Tragam ele aqui, ele está construindo. Ele vai fazer um negócio assim diferente. Ele me contou na corrida de domingo. Pois é, não, a gente está sabendo já. Ele é um cara, se ele fizer isso, vai ser algo inédito. Ele vai pedalando daqui para Belém. Mas como nós não tínhamos a máquina do Valdeci, nós pegamos o barco, fomos para Belém, os colegas do Ceará vieram até Belém, nós nos unimos em Belém, e de Belém fomos até o Ceará. Daqui foram mais ou menos quantos? Ao todo foram 14 ciclistas, se não me engano. Daqui foram uns 8, e lá uns 6, foi mais ou menos assim. Desses 8 a galera tá ativa ainda no pedal? O Coutinho, a Dilma, o Paulo, uma galera boa. O Washington... não, o Washington não conseguiu ir. O Washington era, mas tem o Reginaldo Góes, o Reginaldo parou um pouco, mas tem muita gente ativa. O Ailan não pôde ir, né? Vários não puderam ir, mas foi um grupo bem considerável. Algumas meninas, mulher, a Lu também. Todos completaram. Até o Reginaldo Góes, que quebrou a clavícula no curso, sempre tem um acidentezinho. Que quebrou a clavícula, chegou pedalando lá. Foi muito bacana. No percurso ele quebrou a clavícula? Quebrou numa descida muito íngreme lá, chegando não sei se vocês conhecem ali o Nordeste, Teresina, uma descida para chegar em Picos, que é uma ladeira muito grande. Ele se admirou com a paisagem, que era linda. E eu já tinha alertado, olha, cuidado na descida para chegar em Picos. Que eu conhecia a estrada, cuidado que é muito íngreme, cheia de curva. E o Reginaldo veio filmando lá, olha como é bonito aqui e tal.
teve um cara fechou ele terminou caindo e quebrando a clavícula. Mas graças a Deus foi uma coisa simples e a gente conseguiu completar. Eu sei que eu comemorei esses 2 momentos com esses pedais e depois disso um amigo meu me disse: Flávio, próxima vez que fores fazer um aniversário, faz uma festa, um churrasco, uma banda, um bolo. Pô, fazer um pedal de 14 dias pro Ceará é muito sofrimento, cara. Mas eu adoro, Luiz, o meu sonho, assim, eu não sei se... Eu espero que consiga, assim, eu ter pouco mais de tempo para fazer muitos outros pedais, assim, pedalar viajando. Sim. Conhecendo os lugares, porque vocês sabem disso também, aqui todo mundo é ciclista, não existe melhor forma de conhecer os lugares. Sim, verdade. Não existe forma melhor de conhecer. A gente passa de carro 10 vezes num percurso, mas na primeira vez que você passa de bicicleta, você diz: poxa, tinha isso aqui, tinha aquilo. A gente não observa quando está de carro, até porque a velocidade é maior e tudo. Eu digo a vocês, Alencar, eu conheci o Amapá de bicicleta. E eu, na minha atividade como promotor de justiça, eu trabalhei em todas as comarcas, em todos os municípios do Amapá. Eu conheço os 16, já conhecia os 16 municípios do Amapá. Mas efetivamente eu passei a conhecer depois que eu fui pedalar. Eu não tinha nunca ido na Vila... A gente foi lá em Oiapoque. Vila Vitória. Vila Vitória. Quer dizer, eu tinha passado porque eu fui a uma festa lá na ilha. Uhum. Mas eu não conhecia a Vila Vitória como eu conheci dessa forma. Né? Eu não conhecia... eu não conhecia o Curiaú-Mirim, eu não conhecia a Cachoeira do Sucuriju, eu não conhecia coisas lindas que o Amapá tantos possui, outros lugares, paisagens maravilhosas, eu não conhecia, e eu agradeço demais a bicicleta, porque ela foi quem me levou nesses lugares. Eu imagino assim, quanto feliz é quando, pra gente que eu digo assim, que não tem esse apego ainda pela fotografia, né? A gente chega num local, já quer tomar aquele banho, quer se aliviar, né, dar uma descansada. A galera da fotografia é diferente, né? Eles chegam, eu fico até impressionado quando eu vejo os meninos ensaiando essas fotos. Chegam, vão logo jogando a bicicleta, vão fazendo os melhores registros e vão correndo. Então, pô, eu não sei que lugar é esse, se não fosse a bicicleta, não tinha vida e tal. Então, esse diálogo que parece ser unânime para todos nós, de que de fato a bicicleta te leva em lugares que talvez o carro não te levaria, enfim, talvez... e aí eu volto a comentar sobre nosso último pedal para a Serra do Navio, né? Teve um amigo nosso que foi agora nesse último, ele falou: cara, eu já tive inúmeros convites para ir na Serra do Navio, mas eu recusei porque eu quero ir de bike nesse que vocês vão fazer. Cara, esperou o pedal, sofreu junto com a gente, mas eu tenho certeza que foi muito gratificante, porque a gente passa naquele trajeto, quem vai para a Serra do Navio, o foco é conhecer a Serra do Navio. Mas ao longo desse percurso tem muita coisa, né? Tem muita coisa que você vai parando e a bicicleta te proporciona isso. E como é que tá o Biketolex? Como é que tá a proposta? O nosso grupo tá um pouco adormecido também. Já ontem a gente falou, eu até falei do pedal do Afuá, convidei, assim, nosso grupo tá um pouco adormecido, mas tá precisando só uma sacudida. Eu acredito que a gente vai fazê-lo ressurgir. Começar com os pedais pequenos, que o pessoal tá meio tá meio fora de forma. Tirando o Washington, né? Que o Washington, quando a gente foi, deixa eu contar uma história. Quando a gente foi pro Oiapoque, nós fomos e fizemos em 4 dias com essa estrada péssima, com estrutura. Quando nós chegamos no Oiapoque, dormimos lá, a maioria chegou doente, diarreia, porque foi horrível. Consumo da água. Consumo da água, lá no Casporé não tinha comida, foi horrível. Quase todos tiveram infecção intestinal. E no dia que a gente chegou, no mesmo dia, o Coutinho, que esteve aqui com vocês aqui no podcast que inaugurou, né, o Fala Ciclista, e o Washington decidiram voltar pedalando. Eles voltaram pedalando. Eu não acreditei. Eu digo, mas meu Deus, vocês vão voltar. Vamos voltar pedalando. E eles voltaram, os dois pedalando. Nós fizemos 4 dias na ida com estrutura e tudo. Eles fizeram em menos de 3 dias, sozinhos de bicicleta. O Washington falou, o seu Coutinho falou que a volta foi mais rápida. Foi bem mais rápida do que a gente. Aqueles homens não são humanos, né? O Coutinho e o Washington pedalam demais. São realmente máquinas de pedalar. E nós, quando nós voltamos de carro, nós nos encontramos já em Tartarugalzinho. Ele já estava em Tartarugalzinho. Quase que ele chegava antes da gente de carro. Realmente. E aquilo que você falava há pouco, Luiz,
sobre assim, que a gente falava sobre conhecer, sobre descobrir. Eu acho que essa atividade e quero abrir aqui um parênteses para parabenizar o grupo de vocês, Pilotão 50, porque isso que vocês estão fazendo, de revelar, vocês estão revelando o estado para outras pessoas que não conhecem. Vocês estão mostrando o Amapá como se pouco mostrou, quase ninguém mostrou o Amapá aqui. A gente sabe o que é tão importante, porque a gente fez pequenas coisas comparando com o que vocês fizeram. Por exemplo, a cachoeira, tem uma cachoeira hoje que é muito frequentada, que chama Cachoeira do Pium. Não sei se vocês já foram lá também. Do Pium? Do Pium. Que há alguns anos nós decidimos ir, quase que a gente não achava, o Baitolex. Nós fomos já há alguns anos lá, quase que a gente não achava. Quando a gente postou as fotos da cachoeira, virou uma febre lá. Inclusive nós fomos xingados lá pelo pessoal do Ferreira Gomes e chateou, que disse que não queria que chamasse Cachoeira do Pium, porque era um nome pejorativo. Que lá tinha que chamar Cachoeira do Índio, não sei o quê. Eu digo, olha, já pegou, não tem mais jeito. É Cachoeira do Pium e para tirar vai ser preciso uma campanha grande. Mas a gente na época foi a Cachoeira do Pium, ou Cachoeira do Índio, como o pessoal de Ferreira gosta que fale, e postou as fotos. Houve uma corrida para lá. Hoje todo mundo vai para a cachoeira. E isso que vocês estão fazendo, de levar 80, 100 ciclistas, todo mundo registrando em foto, que depois conta essa história e multiplica isso, potencialmente isso a gente não tem ideia do que essa informação se transforma lá na frente quando você fazem um longão começo de Serra Navio, como foi o do Oiapoque. É fantástico o que vocês estão fazendo. Vocês estão permitindo, inclusive a nós aqui do Amapá, nós amapaenses, assim eu me considero, a conhecer o estado do Amapá. Porque a gente conversa com pessoas que sequer sabem, falam sobre Ferreira Gomes, que não conhece a cachoeira do Sucuriju, que não conhece a cachoeira do Traíra, que não conhece tantos outros pontos lindos que o Amapá possui. Maripá vai ter uma competição agora. A gente ficou muito feliz de ter. Nunca assim eles fizeram pedais mais oficiais para lá. A gente fez aquele lá do Oiapoque e agora vai ter uma competição lá. Os caras vão fazer uma competição. Imagina a pancada que vai ser. Olha que maravilha. Isso tudo despertado pela atividade do Pilotão 50. Olha, a gente sempre quando vai. Primeiro que a gente mudou já a nossa filosofia, né? Hoje o longão, eu falo que o longão ele passou por 3 fases. Aquela primeira fase em que a quilometragem era o negócio. Então a gente começou a fazer pedal, fazer à noite, tá? Fez a primeira leva. O segundo momento foi quando a gente pensou, não, vamos encerrar aqui esses 3 aqui, vamos começar uma nova roupagem. Foi quando a gente começou a pensar nas comunidades e como fomentar esse contato ciclista e comunidade durante o trecho. Do longão do Oiapoque para cá, a gente começou já a fazer uma outra roupagem, que é fazer, obviamente, pedais de dia, por conta dos registros, e outra coisa, e começar o pedal dentro do município, é como vai ser agora o do Itaubal. O Itaubal, o pedal vai iniciar de Itaubal, mas antes tem uma programação extra no sábado, como foi lá no Oiapoque, que a gente vai pegar um barco de forma gratuita, um naviozinho lá que tem grande, até bacana. 100 ciclistas irão conhecer uma comunidade produtora de queijo, que é São Raimundo. Vai subir lá o Rio Piriri. Então, é um passeio extra do pedal, que eu tenho certeza que se não fosse a bicicleta, eu não iria. Quantos amapaenses conhecem o Rio Piriri e a fazenda São Raimundo? Exatamente, São Raimundo. Uma comunidade produtora de queijo, que eu fiquei no meio lá do Itaubal. Caramba, que legal. A comunidade do arrependido. Eu conheço, porque eu já trabalhei lá e sei por quê, porque tem uma ladeira íngreme lá que a gente se arrepende quando a gente... Vocês pedalaram até lá, não? Vocês entraram, a gente só passou. Vocês passaram só na entrada. Eu já fui de carro, até de carro é difícil. Eu comentei isso. Uma ladeira íngreme, assim. Eu já fui na comunidade do arrependido e vi o pessoal postou as fotos. De bike eu nunca tinha ido, eu fui de carro. Então, realmente, a galera se arrepende, porque ela é muito longa, a estrada, né? E tem toda aquela dificuldade, e aquela placa é bem legal. Então ali também é um marco. Esses pedais na Serra do Navio, vocês chegaram a fazer bastante, não? Como é que é a relação de vocês com... Porque a gente sabe que o pedal da Serra do Navio é um pedal muito desgastante, né? Nós fizemos assim também. A gente fez o pedal em 2 dias, eu acho. A gente saiu daqui, dormiu em Porto Grande e foi de Porto Grande à Serra. Visitamos lá também alguns Alagoas Azul e tudo, mas na mina nós não fomos.
Não acessava, não sei se É, você já pois acessa é. de bicicleta. Não Já acessa, pelo menos até alguma parte. Eu fui depois na mina caminhando mesmo, noutra viagem. Eu percebo que alguns pontos turísticos... Aí fui assim, na Colônia, fui também no outra comunidade que tem perto, que é muito legal. Tem uns Cachaça. Foi bem interessante Serra do Navio, além do conteúdo histórico. Sim. Olha, Serra do Navio foi um dos primeiros lugares que eu visitei quando cheguei aqui, Léo e mais amigos. Quando eu morei no Ceará, estudava ensino médio, ensino primário lá, hoje a gente é ensino médio, né? Sim, troca médio. demais esse nome, no meu tempo era primário, segundo grau, não sei o quê. Troca direto, agora é ensino médio. Quando a gente estudava sobre o Amapá, uma das poucas coisas que se falava, que tinha nos livros, nos conteúdos programáticos, assim, geografia, era a exploração do manganês em Serra do Navio. E eu tinha uma curiosidade assim de conhecer, foi um dos primeiros lugares que eu fui. Eu ainda encontrei lá o projeto Come em completa efervescência no início da década de 90. O trem funcionando, eu fui de trem, inclusive, nessa primeira vez que eu fui. E, portanto, essa é uma região emblemática, né, para o Amapá, e vocês foram lá e mostraram, disseram que principalmente que tem vida e tem muita coisa importante para se conhecer, que o amapense precisa dar essa importância. Só um parênteses aí, né? É uma região muito rica para tirar fotografia. Lindíssimo. Ali eu imaginava que, falando do manganês, né? Falou do manganês, então ali imaginava que aquela estrada deveria ser asfaltada de manganês. Porque o que eles tiraram de lá, entendeu? E uma pena que até passaram lá a gente só tem 50 anos tirando de que eles tiraram de manganês de lá, então tem muitas histórias ali, né? E tem muitos lugares bonitos, inclusive esses que a gente visitou, são lindos, né? As imagens falam por si só. E Léo? E o Rodinei fazia 30 anos que não ia lá, né, Rodinei? 30 anos que eu ia lá. E Léo, quero mandar um abraço aqui, só interrompendo os amigos aqui. Um abraço pro pessoal que está ao vivo aqui, né? No chat, acompanhando aqui a transmissão do Fala Ciclista aqui pela RCW Podcast. Um abraço ao professor Aldemir Almeida, tá dando boa noite, bora participar, vai ter sorteio depois? Vai ter sorteio aí, Léo? Nós temos aqui um brinde doado pela Audax para fazer aquele sorteio. Sim. E a meia, né, Tio Marco? A Nanda Brazão tá sempre ligadinha, o Davi Araújo, seu Eliezer, Um abraço especial para minha família aí que está aí acompanhando. a Maria, a Isabela Madureira, Dona Isabela, a pessoa também que faz aí o cicloturismo, gente finíssima, o Alejandro, tem uma galera boa aí que tá participando. Davidson Araújo, né? Isso, Davidson Araújo. A Serra do Navio, assim... Luiz, deixa eu aproveitar esse momento. Beijinho, né? Claro. Um abraço. Para eu mandar também um abraço para minha esposa novamente, Elisei, e para minhas filhas. Eu sou pai de 3 meninas, né? Alice Maria, Ana Luísa e Ana Flávia, que hoje estão ouvindo ou ouvirão, né? Porque algumas tem uma que está na faculdade, inclusive, mas como esse Alencar, isso pode ser depois acessado em qualquer momento. Sim, sim. O podcast que vai ficar lá nas plataformas, né, do Pelotão e da RCW. Mais um abraço aí para todo mundo que está ouvindo e muito obrigado aí por mais uma vez essa audiência. E, pois é, a Serra do Navio, assim, eu vi que de 5 anos para cá teve esse boom, esse movimento que eu falo que de novas trilhas. Por exemplo, a Mina F12 é o mirante da Mina F12, né? Eu só falava mais na Lagoa Azul. Só Lagoa Azul. Eu acho que pela falta de acesso. Agora tem outros, tem o Vale do Cancão, que é uma coisa nova lá que a gente conheceu. E também tem a região que eles estão agora explorando, né? O movimento turístico está explorando, que é a Ilha da Loura, aquela região da Pedra Preta. Então a gente conheceu um lugar pouco explorado, tem uma trilha legal que vai de bicicleta até na praia da ilha. Então, assim... Tem cachoeiras no pé do rio ali, tem cachoeiras ali. Na Pedra Preta cai a cachoeira do rio. Conversando lá com o rapaz que faz o turismo, o Kendem, da fumaça. Então, conversando com o Kendem, ele falou que o que sempre agrada esse movimento é saber que ciclistas, e isso foi determinado em vários momentos, né? Então não é de hoje, já tem ciclistas desde os anos 90 indo para lá para conhecer a Serra do Navio. Então a gente fica muito feliz, eu falava isso, né? A gente vai realizar o nosso primeiro pedal para lá. Nossa, que eu digo da galera de Santana, do grupo de amigos. Eu sempre falo que esse negócio de grupo de ciclista, né? São grupos de afinidade, na verdade, né?
que infelizmente algumas pessoas insistem em ter essas rivalidades, mas é um grupo de amigos que tem uma certa afinidade. Então a gente ficou muito feliz de, pô, vamos lá levar nossa galera, vamos tentar estimular o pessoal de Santana para ir lá. Então a gente ficou muito feliz de fazer o nosso primeiro. Olha só agora em 2024 a gente... Fico triste quando eu não posso ir. Né? 2024. Mas o relato, principalmente quando a gente parou lá onde foi o café da manhã. Tem um amigo que disse, poxa, eu passei por esses... Eu fui pra Serra do Navio, na ida passei por esses malucos e na volta passei de novo. Pois é. Esses malucos vão de bicicleta. Que é o primeiro do pelotão, isso, né? Isso. O primeiro do pelotão, porque muita gente já foi lá, também tem que ser considerado. Isso. Então, é isso que eu tô falando, desde os anos 90 que tem gente indo. Muita gente já pedala. Já... E lá em Serra também, é porque eu agora nesse momento eu esqueci, peço perdão, nós fomos acolhidos lá por um ciclista antigo de lá, que inclusive foi quem nos levou na lagoa. Poxa, eu queria levar dele. Foi uma bicicleta bem simples, inclusive, mas era ciclista, gostava já foi no meio da galera. Foi no meio da galera e nos levou até vários pontos turísticos lá da Serra do Navio. Viu, Flávio, responder aquela tua questão. Oi, estamos sem som. Eu sou nascido em Santana, né? Santana. Na Vila Amazonas, projeto da ICOME, no caso, né? E comumente a gente ia na Serra do Navio, de trem. E a minha última aparição naquele lugar foi em 89, final de 89, início de 90. Ainda tinha os bailes lá. Tinha. Das flores. Baile das flores. A festa lá da mina. Isso. Então quando a gente se propôs a fazer esse pedal, eu me programei para isso. Eu falei, esse pedal eu não posso perder. Porque eu precisava voltar, depois de 30 anos. E a imagem que me vendiam da Serra do Navio era que uma cidade estava abandonada, uma cidade fantasma. E eu precisava ver aquilo. Tem muita vida lá, tem pessoas, muita tem vida. paisagens, eu vou te falar, pra mim foi uma tem emoção, história, tem tudo lá. A emoção de pisar ali, de chegar ali, eu vou dizer, foi indescritível, cara. E como você falou, eu falo por experiência própria que onde 4 rodas não me levou, nesse estado, eu estou conhecendo com 2 rodas agora. Espero que a gente tenha muito mais oportunidades aí de com certeza haverão. Aqui em outros lugares, pode transpor essa fronteira. Nós fomos a Salinas, foi um pedal maravilhoso que o Baitolex fez também. Olha, outro pedal Belém Salinas é espetacular. Outro que a gente está articulando, que é o pedal, que a gente quer fazer um pedal em Afoá. Eu nunca fui no Afoá. Eu já estou inscrito. A gente já fez pela URB alguns pedais lá no Afoá. E isso que eu ia comentar agora. É maravilhoso. Alguns pontos, eu já posso dizer aqui de antemão que não pode faltar. A visita à muralha. Talvez não dá para ir de bicicleta, mas o grupo tem que ir à muralha, que é a samalmeira mais linda que eu já vi na vida. É uma trilha do outro lado. Essa samalmeira, ela fica numa área de uma empresa madeireira. Isso, do outro lado. Do outro lado, você tem que ir de barco, saindo do Afoá. Aí tem que tirar um momentozinho do passeio, assim, sei lá, amanhã do sábado, talvez, que não haja pedal, e levar a galera para visitar a muralha. Quem vai lá se encanta. Eu não quero nem criar muita expectativa para depois, que a expectativa tem que ver as imagens, inimiga da decepção. Pois é. Mas um amigo meu fez um vídeo lá, que só para ter uma ideia, um site nacional compartilhou e teve 1 milhão de visualizações. Caramba. É espetacular a muralha. É uma samalmeira diferente, que inclusive também não é tão conhecida como... Não é isso que eu ia te falar. As pessoas que estão procurando a gente agora, ei Luiz, eu vou por Fá. Eles estão indo muito pelo legado da cidade, claro, Veneza, Marajoara, todo aquele processo histórico, mas também, daí você vê a importância das imagens, dos registros, né? Eles estão indo muito pelo que eles estão vendo nas redes sociais sobre a muralha, sobre a árvore. A árvore, que bacana. E aí tem muita gente... Eu escrevi sobre a muralha, eu escrevo também, eu tenho um blog, eu escrevo. E aí, depois a gente deixa deixa o blog lá pra galera dar uma acessada. Então, essa galera também tá indo muito por conta do que é registrado. E aí eu já deixo registrado aqui também como é importante do pioneirismo de vocês que fizeram tudo isso, né? Lá tem grupos disso aqui, não sei se vocês já tiveram contato. Não, a gente tem esse contato. Pois é. A gente quer muito lá que nós fizemos pedais juntos lá. Eu cheguei a mandar para um grupo lá que era Trilheiros do Marajó, uma coisa assim. Eu acho que é esse o nome. E aí ele não respondeu ainda. Mas eu mandei uma mensagem para eles. E aí eu digo que é importante esse pioneirismo.
graças a todo esse caminho que foi aberto pela equipe URB, hoje a gente está se inspirando a ir lá. Né? E eu falei brincando com ela, a gente vai lá. Para ciclista, não há nada mais representativo em pedalar numa cidade em que a bicicleta é a principal protagonista do transporte, né? Uma cidade que não tem outros meios de transporte, apenas a bicicleta é espetacular. Não é à toa que eu acho assim, a Foix, ela é uma das cidades que tem um apelo maior assim de turismo, de curiosidade da Amazônia. O Paulo Vieira teve há 15 dias um programa da Globo, foi feito no Afuá, né? Lá, a Red Bull, você já viu o vídeo da Red Bull? Vi da Red Bull. Aquele vídeo da Red Bull recentemente filmado lá é espetacular. Muito bem produzido, né? Muito bem produzido. O mundo vê assim o Afuá, porque, como eu disse há pouco, é uma cidade diferente, que não transitam carros, veículos automotores, e a bicicleta é quem manda lá, né? A bicicleta. E tem, dentro da cidade, pelas pontes, tem quilômetros e quilômetros para andar. Quem pensa que lá faz um pedalzinho assim de 2 quilômetros, dá para fazer pedal de 10, 15, 20 quilômetros só rodando nas pontes lá. E a Foix é assim, muito peculiar justamente por isso, porque, cara, como uma cidade, né, como assim, num modo mesmo mais alegre de expressar, como uma cidade não tem carro, né, isso é muito bacana. Como é que sobrevive sem carro? Então tudo lá é baseado na bicicleta, no pé de vela, isso é muito bacana. E, assim, saber que tem grupos de ciclismo, né, de cicloturismo, também deixa a gente muito feliz, porque é do cotidiano já pedalar, né? E tem os períodos lá, Léo, que dá para fazer outros pedais fora. Eu acho que a gente vai no verão, né? Ainda no verão, eu acho que no verão. Tá baixa a água. Lá eles, inclusive, nós fomos num período de inverno, eles disseram, voltem num período mais seco. Dá para fazer uns pedais em outras trilhas, assim, fora das pontes, né? Eu não sei como é que tá lá nesse período. Eu tava olhando, inclusive, por esse grupo lá. Tá meio... Pois é, eu tava olhando por esse grupo lá de trilheiros do Marajó. Eu não lembro se é esse mesmo nome. E aí, eu vi que eles estavam passando por uma trilha, sabe? E trilhas e várias trilhas. Eu falei, cara, eu já sei, acho que isso é quando seca, né? Porque fica igual como aqui no Curiaú, né? Em outras regiões. Acho que em Pracuúba, né? Eu conheci Pracuúba de duas formas. Quando eu fui, na época eu trabalhava no INCRA, então eu saí, teve um período que eu fui fazer uma visita técnica, então teve um período do ano que eu fui de barco, né, de voadeira, e daí no outro momento do ano, no finalzinho do ano, acho que novembro, setembro, e aí a gente fazendo a articulação para levar o barco, e o rapaz falou, não, agora não tem mais água não, agora é o caminhonete. Eu fiquei assombrado, sabe? Caminhonete, como assim? Assim e aí muito bacana, né? Pra gente que é ciclista, eu já fiquei encantado. Pô, vamos ajeitar pra gente ir lá, né? Pra Cuba, fazer um longão pra aquela região. Já sabe o período. Agora o Afuá, só completando, assim, o Afuá ainda tem mais algo assim que deixa mais atraente. Quando a gente caminha pelo Afuá, ou pedala pelo Afuá, parece que a gente tá num bairro de Macapá. É impressionante a relação do Afuá com o Amapá e com o Macapá. As pessoas que a gente vê lá são as pessoas que muitas a gente vê aqui. O modo de vida, né? Não, e eles têm uma relação, são pessoas conhecidas. Daqui, tu vai ver, fulano, tá aqui no Afuá? Não, minha família é daqui. Cicano, o que é que tá fazendo aqui no Afuá? Não, eu nasci aqui, sabe? Essa relação é muito próxima, né, do Amapá com o Afuá. Sim. Não é à toa que todo o atendimento médico, até de segurança pública, uma grande parte é feita pelo Amapá, por conta da proximidade. Né, que é muito mais próximo de Macapá do que de Belém. Eles têm uma íntima relação com o Amapá, e isso deixa a visita ainda mais gostosa, sabe? Deixa a relação ainda mais próxima e mais afetuosa. Eu gosto muito, já fui várias vezes, e nas oportunidades que eu tiver eu quero voltar ao Afuá. O Afuá, né, pra gente, assim como a gente está ainda programando esse pedal, graças a, né, inspirar, eu sempre gosto de deixar bem registrado, graças ao projeto que a URB fez, né, então a gente inspirou mesmo a gente, porque de fato a gente pensou, caramba, é legal, estão indo lá, vão sempre lá, então vamos organizar para a gente levar a nossa galera lá, né? E aí é isso, então a gente está com uma esperança muito bacana de fazer um pedal lá. A gente sabe que deslocamento, né, valores... eu te digo que não é mais complicado do que pro Oiapoque. Não dá longe. Todo mundo vai na sua bicicletinha até ali o porto, bota dentro do barco e atravessa.
3 horas de navio, tá lá no Afuá, desembarca, já sai na bicicleta. Eu fico imaginando. Não vai precisar de ônibus e caminhão. Não cansa nada, né? A logística, A logística eu acho que é bem mais simples. Sim, eu acho que sim. é bem mais simples. É isso que a gente está pensando também, que vai ser um pedal bem bacana, bem Tem divertido. só uns saculejos na Bahia. Mas agora Esqueci o nome agora, tem uma Bahia lá. Mas isso aí depois conta tem depois. Baía do Videira. Não é do Arrozal, parece. Não lembro também o nome da Bahia. Tinha a do Videira Grande, mas eu acho que aqui vai para Belém. Agora, Flávio, né, dessas andanças assim que foram muitas, né, e várias, eu sei que esse é um projeto contínuo e longo. Qual o pedal ou o passeio, assim, de modo geral, que assim vocês passaram por maior dificuldade mesmo de pedalar? Dizer assim, não, esse aqui não tem mais como repetir, não. É assim, de pedal, de distância, foi esse do Oiapoque, que eu me referi há pouco, isso quando a gente comemorou 50 anos de idade. Mas, relativo a esse, teve uma situação assim, eu falei há pouco para vocês que uma parte dos colegas que foram nesse pedal dos 50, né, em 2017, não conseguiu atravessar. Não conseguiu atravessar o Castoré por conta desse problema da estrada, muito atoleiro. Era o Franco, né? O Franco, eu também mando um grande abraço. E eu acho que o Dentinho, não lembro direito. E outros colegas que não foram porque eles tinham compromisso aqui em Macapá e ficaram com medo de perder o compromisso. Se atravessasse, ia demorar muito para voltar. Sim. Aí, quando nós voltamos do Oiapoque, eles disseram: poxa, Flávio, ficou faltando esse trecho pra gente. Calçoene e Oiapoque, bora fazer? Aí eu disse, vamos. Aí fomos eu, o Franco, acho que o Dentinho, o Kleiber também, que é Baitolex. Fizemos. Esse pra mim foi o pedal mais difícil que eu já fiz. Assim, de um dia só assim. Porque eu acho que são 200 e não lembro assim, se são 210 quilômetros de Calçoene e Oiapoque, uma coisa assim. Do Oiapoque até o Carnoso são basicamente 160, deve ser por aí uns 200. Nós foi quase 24 horas pedalando, né? Nós saímos direto. Pedalando, nós saímos umas 4 horas da manhã de Calçoene, dormimos, fomos a Calçoene, dormimos lá, de manhã cedo saímos e chegamos na madrugada no Oiapoque. Foi assim, o amigo Frank que queria completar, infelizmente não conseguiu completar. Não foi nem por causa da questão do cansaço físico, foi o sono. Quando nós chegamos naquela parte do asfalto do Oiapoque, já chegando, ele disse assim, eu não consigo mais, eu tô com muito sono, eu tô com medo de cair da bicicleta. Adormecer, porque acontece isso. Sim. Né? As pessoas adormecem na bicicleta. É um perigo. E eu disse, não, Frank, bora, Franco, vamos tenta aí, ver se tem Red Bull aí, alguma coisa. Toma para conseguir. Ele não conseguiu e entrou no carro faltando uns 30 quilômetros. E nós chegamos. Esse para mim assim foi o mais difícil por trecho, mas realmente o pedal no todo assim mais difícil da gente fazer foi esse primeiro do Oiapoque por conta não do pedal em si, mas da circunstância que a gente encontrou na estrada, né? Muito atoleiro, muita dificuldade. Graças a Deus a estrada ultimamente não tem passado por isso, mas sim, deu muito triste, o pessoal ficou até revoltado, né? Como é que imaginando o sofrimento dessa comunidade do Oiapoque que tem que passar por esse percalço. Hoje já melhorou bastante. Melhorou muito. Não formam mais atoleiros tão gigantescos como esse. A gente teve a oportunidade de fazer esse pedal. Eu fiz com alguns amigos, eu acho que em 2022 ou 22. Tava muito boa, assim, não tinha o que reclamar, tava muito bom mesmo a estrada. Aí daí volta de novo aquela visão dos pioneiros. Pensar, cara, o que essa galera passou, velho? Porque agora tá tranquilo, dá pra ir de boa. Então... Luiz, sabe uma coisa que eu queria dizer assim também? Vocês sempre vão ao Mazagão, né? Sim, sempre vão ao Mazagão. Sempre vão ao Mazagão. A gente faz, o Ailan faz há mais de 10, 12 anos, eu acho, o pedal da lua cheia para Mazagão. Sim. Pela equipe UB. E quando a gente começou a fazer, a gente pegava a balsa, né? A balsa. E a gente acompanhou toda a construção da ponte, né? Atravessando ali. E eu dizia, olha, aproveitem a balsa que vocês vão ter saudade dessa travessia. Porque era bem legal, romântico, né? Atravessar. Outra coisa, a galera toda se juntava na balsa, por mais que tivesse aqueles mais rápidos e tudo, todo mundo se juntava para atravessar. Atravessava junto, né? E voltava do mesmo jeito, se juntava para atravessar na volta. Era tanta gente que às vezes a gente furava a fila e enchia de bicicleta que não ia mais carro.
atravessando de balsa. Aí a gente ir para Mazagão Velho na estrada antiga, sem asfalto, né? A gente foi muito também. Isso tudo é história, né? A gente conta um pouco, inclusive, da história do Amapá, né? E Flávio, essa subida dessas pontes aí do Vila Nova, do Matapi, dá para subir pedalando sem descer da bicicleta? O pessoal do pé do pilotão aí sobe só Pedala com a mão, pedalando só com o pé também. Olha, é um desafio muito grande, grande. é um desafio. São as maiores altimetrias que a gente tem aqui mais perto, né? Aqui mais próximo assim. O José Moésio Martins disse que está assistindo lá de Juazeiro. Moésio é um grande amigo ciclista do Juazeiro, da equipe Bike Liberdade, um grande amigo lá de Juazeiro. Um abraço. Moésio, um grande abraço para todos vocês, para os grupos de ciclistas do Juazeiro, que o ciclista ainda tem mais isso, é uma irmandade, o ciclismo é uma irmandade. A gente, onde chegar com a bicicleta, a gente é bem recebido. E na pandemia, minha filha foi morar em Juazeiro, estudar, fazer faculdade, e eu fiquei com ela um período lá. E quando eu fui para o Ceará de bicicleta, eu deixei a minha bicicleta lá. Eu disse, eu vou aproveitar e pelo menos pedalar aqui na pandemia. Foi quando eu conheci essa galera de Juazeiro fantástica. Eu tenho muitos amigos hoje lá que pedalam, que também fotografam também vários grupos de pedais da família, Golinha, Liberdade, vários outros grupos, são vários grupos de pedais lá em Juazeiro do Norte. Como eu disse, o ciclismo é uma irmandade. Eu até mal que comparo assim, a maçonaria, onde a gente chega, a gente é bem acompanhado, é bem acolhido só por ser ciclista. E essa relação, ela é bacana, porque a gente faz, vamos fazer para a Serra do Navio. Tem grupos que estão lá esperando. Porto Grande, como foi agora a última vez, não, bora organizar, a gente vai esperar vocês, a gente recebe. Do Epoch também foi a mesma coisa com os meninos lá do Bike Extreme, do União Bike, né? E a gente se afina fácil, né? A gente, quando encontra, parece que já o conhece desde a infância, assim. O Moésio é uma pessoa mais ou menos da minha idade. Só um comentário, teve um amigo nosso que me convidou para ir de Bragança até Fortaleza esse ano. Espetacular, não deixo de ir. Só que eu ensaiei e não fui, né? Ele disse que onde eles chegavam, recebeu bem, ele levou um valor para gastar, nem gastou tudo porque o pessoal se identificar e se procurar o ciclista, eles acolhem. Quando a gente foi para Salinas, um ciclista lá de Salinas, e nós fizemos uma parada em Capanema, porque o Mauro Bala também é outra pessoa que tem uma história também no cicloturismo. Hoje mora no sul do Brasil, fez vários pedais aí. Pedal Superação, acho que chamava Pedal Superação. Começou com o Pedal dos Loucos, né? Era o Pedal dos Loucos, que ele fazia esses pedais assim mais longos para Tartarugalzinho. E o Mauro Bala tinha um amigo lá, o Mauro é de Capanema, e ele tem uma estrutura, esse ciclista lá tem uma estrutura lá só para receber ciclista. Uma grande parte da nossa equipe foi hospedada lá, na casa dele. E ele sequer conhecia, assim, hospedou todo mundo. O ciclismo é uma irmandade, a gente se reconhece onde está. A gente vê logo pela marca que tem aqui. A gente vê pela marca no braço. A marca registrada. A marca do braço, a gente já percebe que é ciclista. E como é difícil, eu não vou dizer que não tenha, Leal e amigos, vem cá, que não tenha. Mas é difícil a gente ver uma pessoa do mal praticando ciclismo. Assim, uma pessoa que não é uma pessoa do bem, né, um mau caráter, é muito difícil. Acontece. Mas o ciclismo e o esporte em geral, eu digo, olha, na corrida de rua eu digo, qual é o pilantra bandido que vai acordar 5 horas da manhã para correr? Ele vai estar dormindo porque ele passou a noite fazendo... O outro está correndo da polícia, tá correndo da polícia. Né? Ele está correndo da polícia. É a mesma coisa, na corrida de rua a gente tem... Hoje, meus maiores amigos... Eu tenho quase 30 anos de Ministério Público, 34 anos de atividade jurídica do Amapá, mas os meus amigos hoje mais próximos são ou do ciclismo, ou da corrida de rua, ou da fotografia. Né? Essas atividades atraem pessoas de bem. Essas atividades esportivas atraem pessoas de bem. Isso, as pessoas às vezes até, por conta da minha atividade, promotor de justiça, falavam, tu não tem medo? Eu digo, eles era que tinham que ter medo de eu andar com eles. Porque eu posso atrair um atentado, uma coisa. Mas eu não tenho, eu me sinto seguro com eles. Pelo contrário, eu adoro estar com eles e me sinto muito seguro em estar pedalando com esses amigos. E Flávio, você que já pedala há bastante tempo, conhece muito bem a cidade de Macapá, outras cidades do interior, né? Você sabe que há pouco tempo atrás
tinha uma grande dificuldade para o ciclista pedalar nas ruas da cidade. Inclusive, bem aqui próximo de nós, aqui na Fortaleza, morreu aqui o Roberto, né? Não sei se você lembra do Roberto. Bob, meu amigo. Roberto. Foi 2 vezes comigo pro Ceará porque eu organizava corrida de rua lá. E ele foi correr na corrida de rua de Várzea Alegre que eu organizei. Foi uma Eu comoção. fazia aquele pedal todo domingo Foi. com eles. A gente ia lá na panificadora em Santana, tomar café todo domingo, e aquele domingo eu não pude ir. Então, eu e minha esposa, e ele junto com a Tânia, Então, foi eu imagino, atropelado Flávio, estupidamente aqui perto. né? Eu imagino, Flávio, como foi para vocês, como você bem colocou aí a questão da Irmandade, né? A perda do Roberto, fizeram até um monumento Fizemos ali. lá, foi Infelizmente, uma não, bike, não né? está mais lá, né? Deixa eu ver como o pessoal Nós marcamos né? lá, fizemos uma para Era uma marcar. bike branca, né? Uma bike Uma branca. bike branca. Para marcar, porque, Amaral, você tocou num ponto importantíssimo, ó. Há umas 2 eleições passadas, havia uma campanha eleitoral, não lembro de quem, de qual dos candidatos, que dizia que houve uma pesquisa em Macapá, eu não sei Santana, que dizia que 17% das pessoas em Macapá, elas se deslocavam de bicicleta. É muita gente. Se você for ver 17% de 500 mil pessoas, é muita gente. Agora, essas pessoas são invisíveis, né? A ciclomobilidade, o cicloturismo, ela tem, além de todas essas vantagens que nós falamos aqui, de mostrar, divulgar as coisas boas que o Amapá tem, ela ainda dá visão ao ciclista. Muitas dessas melhorias que foram feitas, infelizmente, não foram por conta dos ciclistas do dia a dia que pedalam pelas ruas da cidade, porque essas pessoas, Amaral, infelizmente, elas são invisíveis. Morreu uma ciclista há 15 dias aqui no Igarapé da Fortaleza. Eu ia passando lá. Morreu uma ciclista há 15 dias. Mas, infelizmente, não repercute como repercutiu do amigo Bob, né? Sim. E o cicloturismo faz com que esse modal do transporte cicloviário seja visto e que seja dado importância pelas nossas 17%, segundo a pesquisa que foi feita, de pessoas em Macapá, circulam de bicicleta. Nossos trabalhadores mais simples, minha empregada doméstica ia para minha casa trabalhar de bicicleta, morreu atropelada aqui ali no Nova Esperança, né? É muita gente. E, Amaral, a gente avançou assim, mas a gente tem muito que avançar ainda. A JK, eu espero que a ciclovia não venha. tem ciclovia aqui, A olha. Duca Serra, a ciclovia está pela metade, né? E as ruas de Macapá, a gente anda na ciclovia e depois a gente é colocado assim, jogado às traças. Tu vem na ciclovia da Leopoldo Machado e vai em direção à Zona Norte, e ela chega e te entrega assim, ó, termina a ciclovia e te diz, te lasca aí no meio dos carros. Verdade. Te morre aí, porque ela acaba e pronto. E a pessoa não termina o percurso dela ali naquele ponto. Por isso que eu acho que o cicloturismo, e o professor Hélio da equipe de Tiller tem uma luta, o Alan também participa, muito grande, ele é que sempre está nos eventos na Câmara Municipal e tudo lutando pela melhoria da estrutura cicloviária da nossa cidade. Santana avançou muito também, muitas ciclovias em Santana, talvez proporcionalmente tenha mais que Macapá, proporcionalmente pelo tamanho da cidade, mas a gente precisa melhorar muito, é preciso que as autoridades, que a comunidade enxergue, não só nós, cicloturistas que fazemos a atividade de bicicleta como o ciclismo como passeio, como lazer, mas principalmente essas pessoas que usam a bicicleta no dia a dia, que vão trabalhar, que vão levar o filho na escola, que vão fazer compras, só usam a bicicleta. E Flávio, essas, infelizmente, são atropeladas quase todo dia. O propósito desse podcast também, trazer as grandes personalidades também do ciclismo aqui, como o senhor, como tantos outros que estão aqui na bancada. Professor Hélio. Professor Hélio, que já Ailan. passaram por aqui também, outros, né, nossos entrevistados. Tem essa finalidade também, Flávio, também de mobilizar a opinião pública, a sociedade, de forma a organizar a nossa cidade. Como você fala muito bem, Olha, ninguém não conhece melhor a cidade do que o ciclista. E não então, tem sabe onde precisa outra melhorar. forma melhor de se deslocar em Macapá do que de bicicleta. Macapá e Santana. Nossas cidades são planas. Nossa cidade, nós falamos há pouco, se a gente quiser subir uma ladeira, a gente tem que ir lá para a ponte do Matapi. Em Santana, Porque não tem ladeira. É diferente, vai para o Oiapoque. Lá no Oiapoque. A gente vai fazer o passeio ciclístico. Vai para Várzea Alegre, minha cidade. Minha cidade, você sai da cozinha para a sala, tu sobe uma ladeira. Com 3 ladeiras logo. A cidade é maravilhosa. Eu, por um grande
período, e até recentemente, eu me deslocava, eu tenho vontade de me deslocar só de bicicleta. Às vezes é porque a vida da gente, o dia a dia, não permite. Inclusive eu fiz uma campanha no Ministério Público, em vários órgãos que eu trabalhei em vários setores do Ministério Público, para o uso da bicicleta. E criamos bicicletários, né? Promotoria da Padre Júlio, a Procuradoria lá do Araxá tem bicicletário, que foi luta nossa. E uma vez a gente criou uma campanha, o colega Éder, que também deve estar nos escutando, já aposentado, é ciclista lá em Minas Gerais, nós criamos uma campanha na Padre Júlio para todo mundo ir de bicicleta, trabalhar de bicicleta. Porque, olha, Macapá não resolve o problema do trânsito dela, Santana não resolve, se cada um de nós precisarmos deslocar com o carro. Não tem estrutura que aguente. Se o transporte coletivo, se esses outros modais de transporte, bicicleta e tudo, não melhorarem, pode construir 10 vias de acesso a Santana, Macapá Fazendinha, que vai viver congestionado, porque é carro demais para se deslocar. Cada um anda no carro. Sim. Aí nós criamos essa campanha para o uso de bicicleta lá na promotoria. Eu e o Éder, o colega Éder. Aí a gente estava lá, fez uma campanha, fizemos um bottom, né? Bicicleta, usa bike para o trabalho. Eu não gosto nem muito de bike, porque eu sou um preciosista da língua. Eu gosto mais de chamar bicicleta. O nome Baitolex veio por aquela história. Mas eu gosto do nome bicicleta, eu gosto do português. Aí fizemos a campanha, passamos em todas as salas, verificamos quem tinha bicicleta. Aí, quando a gente estava para iniciar mesmo o processo assim, veio um servidor falar comigo assim, muito modesto, ele trabalhava como garçom lá na promotoria, e disse: doutor Flávio, eu poderia falar com o senhor? Eu disse: claro. O que é que você gostaria? Ele disse: não, doutor, é o seguinte, eu andei a minha vida toda de bicicleta, todinha de bicicleta, e agora eu consegui comprar uma motinha. Deixa eu vir de moto pro trabalho. Eu disse: é claro, rapaz, porque para nós que... Não teve não, mas muito do que foi conquistado, né, graças a todo o trabalho desse enfrentamento que já houve em Macapá. Em Santana a gente tem um problema muito grande, a gente está muito bem de ciclovias e ciclofaixas, porém alguns motoristas e o próprio poder público não conseguem entender que aquilo é para o ciclista. A gente consegue claramente ver ciclovias e ciclofaixas sendo tomadas como estacionamento, né, Tio Marco? A gente até pensou em fazer, né? Eu confesso que a gente estava pensando, vamos criar um canal, ou um Facebook, ou uma rede de denúncias. A gente não queria usar o nosso do próprio grupo, porque daí a gente ia apanhar aí pela rua. Mas a nossa ideia era filmar em Santana, tipo, tem ciclofaixas e ciclovias que são estacionamentos de caminhão para descarga, né? Como a gente queria filmar outro dia. Então, em Macapá, não sei se... Tem problemas sérios também. Tem problema com isso, né? Nós temos empresas grandes instaladas também em ruas que tem ciclovia, que não respeitam a ciclovia. E você disse muito bem, Leal, é uma disputa de poder. Sim. É uma luta. Enquanto quem anda só de carro, quem não sabe o que é a bicicleta, é contra a ciclofaixa, Sim. É contra a ciclovia. Acha que a ciclovia atrapalha, que a ciclovia tira o estacionamento do estabelecimento dele, né? Mas isso é uma disputa de poder. Sim. É uma disputa de poder, mas eu acredito e penso, os nossos governantes com a visão moderna, e isso é uma indicação, inclusive, os projetos que vêm de Brasília, de urbanização, eles já exigem a presença, a existência de ciclovias nos asfaltamentos, de modo que é uma luta que nós precisamos e nós não podemos deixar. E quando a gente está em grupo, outro dia a gente pegou a Norte-Sul em direção à BR, daqui saindo da Duca Serra, e todo mundo foi pelo lado direito, e a ciclovia do outro lado. Eu digo, pelo amor de Deus, pessoal, bora usar a ciclovia. Sim. Porque se nós não usarmos, eles vão arrancar todos os tachões lá, como já estão arrancando. Usando, eles já estão arrancando. A gente tem que conquistar esse espaço, usar. A mesma coisa é a ciclovia da Tancredo Neves, que foi feita, não sei quem que foi feito, o inteligente que fez, com aqueles tijolinhos, que tu não consegue andar lá. Como a gente diz no Nordeste, cheio de catabi, né? A bicicleta treme. Que ali tinha que ser asfalto, sim, piso sim. liso, como quase ninguém usa.
por conta disso. Mas a gente tem que usar, a gente tem que se utilizar da ciclovia. A gente tem que se empoderar, uma palavra muito forte, hoje, Sim. muito utilizada. A gente tem que se empoderar desses espaços que pertencem aos ciclistas. Mas essa situação ela é bem clara, né? E é bem contundente mesmo na tua fala, porque em Santana a gente passa por isso. Em Santana foi criada a nossa... Você lembra daquela ciclovia mesmo, que passa ali na Avenida na Salvador Diniz, né? Que ela é meio que escondida, mas tá cheia de obstáculos. Fizeram um negócio meio... Nunca... A galera não anda por ali. E lá tinha tem umas ciclofaixas, né? Porque tem a diferença sim. entre ciclofaixa. Tinha umas ciclofaixas em Santana que que o estacionamento ficava depois da ciclofaixa, né? Era estranho, às vezes você via o carro no meio da rua. Não sei se ainda tem, é bem diferente. Tinha uma também que era no meio uma ciclofaixa no meio da rua, já mudaram muita coisa. Olha, mas o que eu quero dizer é que, como os ciclistas não tomaram, né, não se apoderaram, e aí aos poucos ela está se acabando. Já estão fazendo calçadas, o pessoal está vendendo coisas, né? Se não se apoderar, se não usar, se não lutar por elas, sabe, olha, tem uma coisa que para mim é emblemática, e eu volto a dizer, eu devo ser um dos mais antigos aqui. Quando eu cheguei a Macapá, ali na beira-rio, tinha ciclofaixa, não era ciclovia, tinha ciclofaixa dos dois lados. Ali onde era a Praça do Coco, era uma ciclofaixa, e ali do outro lado, onde ficam os batateiros, era outra ciclofaixa. Tinha duas ciclofaixas ali. Ou melhor, ciclovias. Não era ciclofaixa, porque elas eram isoladas. Eram no meio da calçada. Elas eram isoladas. E parece-me que aquela obra é da década de 80, do Barcelos ainda, da década de 80, e já foram feitas... Eu acho que eu lembro de lá dos batateiros. Ficava entre as calçadas. Né? Foram feitas, e hoje a gente não tem mais. Ou seja, a gente perdeu. A gente regrediu, a gente perdeu, né? Mas eu espero, olha, inclusive é uma fala aqui para a atual gestão, a prefeitura. Então, reestruturando a beira-rio, a ciclovia, a ciclofaixa do ciclista também precisa ser colocada ali naquela área, que é uma área que os ciclistas adoram, né? Sim. Tanto os corredores de rua como os ciclistas adoram ali a beira-rio. Lugar lindo para pedalar, para mostrar a cidade, para sentir, para saborear a cidade, mas muito perigoso. Sim. Hoje é muito perigoso pedalar ali na orla da beira-rio. Tá ganhando uma nova roupagem, né? Ali mudaram, pelo menos eu achei, ficou bem legal aquele complexo que fizeram ali do Jaci Barata. Acho que mudou muito a cara da cidade, do que era. Que há um tempo aquilo ali era só uma escuridão, e tipo, era um lugar que era visivelmente um lugar perigoso, né? Perigoso. Hoje a gente já consegue ver que melhorou muita coisa. Eu já vejo um acesso maior de pessoas. Aqui a gente pode comer lá, que está tendo o Brasil Sabor lá. Verdade. Tá tendo Brasil. Eu vou aproveitar aqui, ó, para a Jamaira Oliveira tá mandando um abraço pro nosso amigo Alencar. A Jamaira é nossa colega advogada que mora aqui. Doutora Jamaira, conheço. Doutora Jamaira. Olha só, a Janisa Bezerra tá assistindo lá do Parque dos Buritis. A Janisa Bezerra, ela é suspeita, ela é minha assessora. Um abraço, Janisa. Ela é minha assessora, é suspeita. É uma pessoa que nos ajuda. Aqui, ó, Coutinho, vocês já ouviram, é uma das maiores figuras. Julian, Suzane, tem uma galera mandando um alô e mandando um abraço. Todo mundo agoniado já para o pedal do Afuá. Calma, vamos por parte. Calma. Então, agora... Assim, em relação à fotografia, a gente falou sobre muito pedal e tal. Da fotografia, eu sei que até é difícil, acho que talvez até é difícil a pergunta, mas de pensar agora. Qual trecho, ou local, ou município, assim, que tu sentiu assim, caramba, esse é meu momento agora para tirar os melhores retratos? É assim, Luiz, eu acho que vocês já perceberam, eu sempre digo assim, eu registro, eu fotografo, eu retratei, eu gosto de falar retrato, porque retrato está mais vinculado à pessoa, né? Tirar o retrato da pessoa, porque eu faço mais fotografia de pessoas do que de paisagem. A fotografia tem vários nichos, né? Tem como o Floriano aqui, um amigo fotógrafo maravilhoso, que faz fotografia de paisagem, tem outros que faz de pessoa, outros de animais, de flores, e eu gosto da fotografia de pessoa, do retrato, né? Eu tenho muitos registros. Outro dia eu falando com o nosso poeta Joãozinho Gomes, né, nosso grande Joãozinho, que eu faço, além do registro da fotografia esportiva, eu faço muito corrida de rua e ciclismo, e faço outros esportes, mas em especial corrida de rua e ciclismo. Eu também gosto de fazer a fotografia cultural, os eventos, né? Culturais. E eu conversando com o Joãozinho perguntou, Flávio, o que é que tu fazes dessas tuas fotografias? Eu digo, eu tenho tudo guardado.
Ele disse, no dia que for criado o Museu da Imagem e do Som do Amapá, esses teus registros têm que ir para lá. Eu digo, eu dou na mesma hora. Eu tenho 3 teras de fotografia. Eu tenho 2 álbuns no Google Drive, porque o Google Drive só aceita, ele pula de 2 teras para 10 teras o pacote. Aí eu digo, porra, para não comprar um pacote de 10, que é muito caro, eu vou comprar 2 de 2 teras. Aí eu tenho 2, é muita, mas muita fotografia, de mais de 10 anos que eu registro. Corrida de rua, pedais. Se eu pesquisar assim, o Google Drive é muito bom se eu pesquisar assim, fazendinha. É um sem número de pedais que aparece assim, pedal da fazendinha, sabe? É difícil assim eu te dizer qual seria a fotografia no universo de tantas fotos de pessoas, né, que eu fotografei, que eu registrei. Mas tem alguns registros que me são assim mais caros. Eu falei assim em off aqui antes de chegar de uma figura do ciclismo amapaense, que para os mais jovens talvez não conheçam, de uma figura chamada Sebinho, de apelido Sebinho. E eu fotografei o Sebinho tanto correndo como pedalando. O Sebinho, ele era corredor de rua também, era ciclista. E fotografei o Sebinho pedalando com a tocha olímpica. Caramba! Quando a tocha passou aqui em 2016, né? eu acho. Eu acho que foi 2016. E eu fotografei. Para mim, esse registro do Sebinho pedalando, e ele não demorou muito, adoeceu depois de ver falecer, é, assim, para mim, um dos registros do ciclismo o mais emblemático. E da corrida de rua é interessante. Como eu faço mais fotos em quantidade do que em qualidade, é bom, eu admito isso. Eu faço, o Rodinei sabe da corrida de rua, numa corrida de rua, às vezes eu faço 4.000 fotos. Não tem como tu ter qualidade em 4.000 fotos, assim, 4.000 fotos especiais. Domingo no pedal que a Manu tava lá, disputando, eu acho que eu fiz 2.000 fotos. Postei, eu acho que umas 800 por aí. Não tem como tu manter uma qualidade, tu tomar o cuidado em 4.000 fotos. Mas é impressionante que depois algumas fotografias se destacam. O próprio público e as pessoas que são fotografadas ou pessoas que vêm, elas escolhem uma fotografia preferida. Eu sempre fotografo, eu gosto muito também de eventos de escolas públicas, porque a gente ajuda, né, a divulgar, e a escola muitas vezes até não tem, a atividade não tem condição de contratar um fotógrafo, me chama, eu vou. Eu também procuro não atrapalhar a atividade profissional dos fotógrafos. Eu atrapalho só na corrida de rua, né, porque é uma atividade valiosa. Eu aqui mando um grande abraço para meus amigos fotógrafos. É muito caro os equipamentos. Eu estou com um equipamento aqui, ó, não sei se dá para ver. Qual é essa daí? Essa aqui Ali na na Nikon. Eu não vou nem falar o seu preço, né? Essa é uma Nikon, D7500, é uma lente também especial, é um equipamento caro. E os fotógrafos, eu busco por isso não atrapalhar a atividade dos fotógrafos, porque eu faço uma fotografia gratuita, né? Eu faço uma fotografia por hobby. Mas eu faço já há alguns anos a fotografia de uma corrida que a escola professora Maria Ivone, lá do Perpétuo Socorro, realiza todo ano. E teve um ano, assim, há uns 5 anos atrás, e eu fiz a foto da corrida, postei tudo lá no Facebook, e teve uma fotografia que eu fiz de um garoto correndo, segurando os tênis, assim, na mão, e voando, assim, ele pegou naquele momento, Rodinei, que é difícil até a gente pegar. O corredor com os 2 pés fora do chão. E ele segurando o tênisinho dele, suado na mão. E que viralizou essa fotografia. Imagina. Essa foi uma fotografia que a TV Amapá fez uma reportagem sobre essa foto. Porque depois se descobriu que esse aluno, além de ele ter participado, ter tido uma boa colocação na corrida, ele era um excelente aluno, um menino pobre, esse garoto conseguiu bolsa, foi uma coisa assim. E outra fotografia, eu também fui participar há alguns anos da corrida do abacaxi, que tem no Festival do Abacaxi lá em Porto Grande. Eu sempre vou, quando dá para ir nessas corridas do interior, eu também gosto muito de ir. Laranjal de Jari eu já fui, Oiapoque eu fiz 6 corridas lá, de rua lá, corrida que tinha, maravilhosa, a corrida Brasil-França. Aí eu fui fazer essa corrida no abacaxi, também fotografei e joguei lá no Facebook as fotos. E depois me apareceu uma foto de uma senhora
que foi também objeto de reportagem. Ela viralizou essa foto. É porque Que legal. já tem alguns anos. Mas por quê? Depois foram entrevistar essa senhora. Era uma senhora que estava vestindo um hobby, uma roupa normal de casa, e que passou correndo no meio da corrida. E foram entrevistar ela disse, eu vi aquele monte de gente correndo, passando de frente lá de casa, e eu achei aquilo mó barato, me deu vontade de correr junto. E eu fui no meio e saí correndo. Depois ela virou corredora. Que lá em legal. Porto Grande. Olha, Que nem aquelas pegadinhas, né? olha Ela esse exemplo do Sim. esporte que vocês dão, Sim. que o ciclismo dá, que a corrida dá para as pessoas. A gente é espelho para Sim. muita gente. Muita gente começa a atividade do ciclismo, a atividade de corrida de rua, por causa de atividades como essa que vocês desenvolvem. Vocês não têm ideia de quantas pessoas já começaram a pedalar Sim. depois que o pilotão se formou, né? Sim, tem muita É algo. E eu faço os registros, Luiz e demais amigos e amigas. Principalmente, eu gosto de registrar a pessoa e que a pessoa saboreie e goste da foto, mas eu faço principalmente para divulgar a atividade. Sim. Atividade esportiva, seja o ciclismo, seja a corrida de rua. Já fotografei vôlei também. Eu encontrei o Danny Boy na competição. última corrida lá. Eu já fotografei a BMX também. Pois é. Ele disse, Flávio, inclusive minha foto do que eu uso lá é uma foto que tu fez há anos, eu nem me lembro mais. Pois né? é. 5, 6 anos que eu fotografei, que é extremamente plástico também, né? Muito linda a foto da BMX, que eles fazem aquelas manobras. E a nossa ideia e o nosso, assim, é divulgar, porque quando eu comecei no ciclismo a fotografar e na corrida de rua, era muito simples esses movimentos. Como Sim. a gente falou do ciclismo, era, todo mundo usava roupa comum, né? A gente não usava essas roupinhas apertadinhas, acochadinhas que usamos hoje. A corrida de rua, não existia grupo de corrida de rua, só tinha esses equipes de atletas, né? É como no ciclismo. O Sim, ciclismo sim. só tinha os ciclistas atletas. Não tinha aqueles grupos que pedalavam por prazer. Ei, Flávio, eu vou mostrar uma foto aí me diga se foi você que fotografou essa Deixa eu imagem botar aí, meu ó, piscinete da direita aí, ó. Olha quem é. Rapaz, pode não ser, mas tá Quem parecido. será? Essa foto foi eu que fiz. Foi o senhor que fez. Foi. E que Agora Beleza. outra não, outra não. Ferreira Gomes. Ferreira Gomes. Ferreira Gomes, né? Ah, tá, beleza. Mas a Muito outra- bem. outra não foi. Não, só capturei essa. Amaral, eu tenho fotos aí espalhadas assim que Certo. eu nem Olha, sei. eu acho Meu que- maior prazer, desculpa, Sim. Luiz, só para complementar, é quando eu vejo a foto chegar na pessoa e a pessoa gostar. Porque numa corrida como aquela de lá da trilha do Jupati de domingo passado, eu devo ter feito 800 mil fotos postadas. Certamente essas 800 fotos não chegaram nas pessoas Sim. que foram fotos. E o meu grande prazer e desejo é a pessoa receber a foto, postar e gostar da fotografia. Sim. Esse, Inclusive- os meus prazeres é o meu pagamento. Sim, inclusive isso está muito aliado do que eu ia falar agora. O Luciano Teixeira, ele está fazendo um resumo bem bacana do que a gente sente, né? Ó, ele colocou aqui, ó, o registro feito pelo Flávio no último final de semana, no final do campeonato de MTB, foi excepcional. E aí vem a parte mais bacana. Ele capturou a emoção e a beleza de todos os competidores e espectadores. Foi show. E realmente, o tanto de os ciclistas que repostaram as fotos, porque olha só, nós estávamos falando de uma final de um campeonato acirradíssimo, né? Numa trilha muito boa, eu acho que a galera gostou pra caramba, até parabenizo a Federação Amapaense de Ciclismo pela escolha, pela final, foi muito emocionante. E aí foi quando eu vi o Flávio, falei, sabe que o Flávio, né, eu tava conversando com a Manu, o Flávio já tava parando a trilha, eu cheguei um pouco atrasado, e aí depois eu não vi mais o Flávio, eu já vi ele voltando, eu falei, caramba, o Flávio chegou agora que vai chegar as fotos, mas ele já tava faz tempo, né? Então, a galera já fica muito feliz, porque imagina os caras ali disputando a final de um campeonato e sendo registrado, muitos não estão nem prestando atenção, mas sai cada foto maravilhosa e com certeza isso marca a vida dessas pessoas, porque às vezes o cara que está ali naquele momento disputando, ele não tá, ou ele não tem condições ou um amigo para fazer o registro para ele, mas com certeza ele queria ter. Sairia caro, né, levar um fotógrafo. Sim, pra- sim. E assim, eu tento fazer a foto de todo mundo. Ali e no ciclismo é mais complicado, porque são várias baterias, né? E eu gosto demais da foto do ciclismo, mas eu prefiro a foto do MTB.
Eu acho ela mais plástica, eu acho a paisagem mais bonita dentro de uma trilha e mais fácil de fazer, porque a estrada é rápido, Sim. é muita velocidade, é ruim de fotografar, né? É mais difícil. Mas a trilha eu acho maravilhoso, assim, quando eu vou eu fico muito feliz. Só que como são várias baterias, eu preciso estar na trilha em todas as baterias. E naquele domingo eu fiz 4 voltas caminhando na trilha. Sim. Todinha. E a trilha parece que tinha Manuel, um 1.800 que tinha a trilha, 2 quilômetros. A trilha tinha quantos quilômetros domingo? 1.800? 1.600. Então eu fiz 3.200, eu fiz mais de 6 quilômetros andando. Eu andei 4 vezes a trilha toda, porque a gente precisava pegar os ciclistas em locais diferentes. Tinha uns locais melhores. Alguns eu consegui fazer em pontos melhores. Porque o ideal era que a cada ponto daquele tivesse um fotógrafo. Aí eu tento me desdobrar e estar em vários lugares. E pelo que eu percebi, aquela parte que o pessoal dava aquele salto, né? Que tinha vários. Eram vários. Então eu percebi em vários estados, a galera mudou, colocou uma foto de perfil, várias daquela, tudo igual, só que só muda o personagem. Eu tentei pegar quase todas as categorias ali, foi não muito consegui, bacana aquele mas eu não registro. consegui, porque às vezes não dava tempo dar a volta inteira, sabe? Não dava tempo, eu me ficava mais tempo num lugar. Mas foi legal, e a gente pega as quedas, né, mano? A gente pega as quedas. Às vezes eu não fotografo, busco socorrer e tudo, mas há umas ou outras eu ainda registrei. Mas o MTB na trilha é espetacular para fotografia. E com essa nossa paisagem amazônica, né? E Flávio, é o seguinte, sim. Pode continuar. uma pergunta, dentre esse mundo de fotografias, esses diversos fotógrafos que a gente já encontra em um de nós, né? Cada um de nós é um fotógrafo agora. Como é que o Flávio se diferencia nesse universo? Eu acho que eu me diferencio mais nessa questão da quantidade mesmo, assim, tentar. Eu sempre digo, eu não sou. Eu fiz cursos, eu me preparei aqui em Macapá. Em Macapá nós temos um curso muito bom que eu indico para as pessoas que gostam de fotografia, que é dado pelo Alexandre, lá no Fotocurso, que é ali na Diógenes Silva, vizinho a Like Bar. O Alexandre é um cara que nasceu dentro do estúdio de fotografia do pai dele e depois se formou. Hoje ele é mestre em fotografia da aula e tudo, nos cursos de jornalismo, no IFAP também. E ele que forma hoje a maioria dos fotógrafos amapaenses. Eu fiz o curso lá e me especializei. Mas eu digo que eu sou um fotógrafo mais esforçado de que um fotógrafo que tem assim mais qualidade, que tem um olho, né? Que tem, a fotografia tem muito olho. O cara chega ali no local e diz, pô, esse local aqui dá uma fotografia bacana. Mas eu acho que eu me destaco mais assim na minha disponibilidade, na quantidade de fotos que eu faço. Na corrida de rua é do mesmo jeito. Eu tento fazer foto de todo mundo, é difícil. Na corrida de rua é mais difícil, porque só passa uma vez. Pss, passou, se tu não pegou, pronto. E é muita gente, né? E a foto esportiva, para quem não é, eu vejo que no pilotão tem muita gente que faz foto bacana, né? Tem fotos, registros maravilhosos. No pilotão tem registros lindos. Hoje os aparelhos celulares, inclusive, eles estão muito próximos da máquina, né? Em alguns momentos eles são até melhores. E na corrida de rua, eu tenho mais dificuldade em fotografar todo mundo, como eu disse, é muito rápido que passa. E porque também a fotografia esportiva é uma das fotos mais difíceis que existe. Porque você fazer a foto em movimento, tu precisa do equipamento, tu não pode usar o automático da máquina, por exemplo. Porque ele vai borrar, tu tem que saber usar a máquina e colocar numa configuração que tu vai congelar o movimento dela. Na corrida de rua, no ciclismo não tem muito isso, na corrida de rua tem mais uma dificuldade. Tu tem que pegar a pessoa num passo bacana. Porque se tu pegar a mulher, por exemplo, no momento que ela bate a perna no chão, ela vai te matar se tu postar a foto. Ela vai dizer que apareceu estria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu olho, tem colegas fotógrafos que pegam a foto, a gente hoje usa aplicativos, programas profissionais de fotografia. Tem o Lightroom, é um programa que você bota todas as fotos lá e se você quiser, você aplica lá um preset chamado, que é uma configuração para foto e solta todas elas, de uma vez. Isso tu faz em minutos, se quiser. Mas eu não gosto de fazer assim, eu nunca faço assim. Eu olho foto por foto. Aí quando é 4.000 fotos,
todo final de semana a mulher ameaça se separar de mim. Porque eu chego da corrida de rua, eu passo o resto do domingo editando fotos. Às vezes chego até no dia da corrida, dessa última, eu só fui postar a Elite na segunda-feira à tarde. Sim. Porque eu tinha participado de uma corrida de rua de manhã, da corrida de rua eu emendei para o ciclismo. Aí eu tinha as fotos da corrida de rua e as fotos do ciclismo para editar. Aí isso toma muito tempo, mas eu gosto de olhar. E o grande diferencial, né? Você tem que entrar dentro da atividade, né? Exatamente, você conhecer a atividade. Tem que conhecer a atividade. Isso me ajuda muito, porque eu fui corredor, eu gosto do ciclismo, e por isso que essas duas atividades são as que eu gosto mais de fotografar. Porque eu conheço. Outro dia eu fui fotografar o vôlei, não acertei nenhuma, porque eu não tinha que pegar um momento lá do corte, do saque. Né? Eu não acertei nenhuma das fotos. Foi terrível. Uma sobrinha minha me pediu, Mariana, um beijo para Mariana, pediu, tio, fotografa lá a minha competição de vôlei. Eu fui lá e errei tudo. Porque são momentos diferentes. Sim. São momentos diferentes. A gente precisa. A corrida de rua eu estou há 12 anos, 13 anos. Eu já chego assim, eu já sei onde me colocar, já sei esperar. Às vezes o corredor vem numa ânsia para eu fotografá-lo. Tenha calma, peraí, deixa eu chegar mais perto e tal, e fotografo. Eu vou fazer só uma camisa para mim usar nas corridas de rua. E é a mensagem que eu quero passar para aquelas pessoas que são fotografadas por mim. Não desmontem, não desfaçam a pose antes de passar pelo fotógrafo. Porque às vezes a gente vem assim, a pessoa vem maravilhosa e antes de eu dar o clique ela se desarma toda, baixa os braços e tudo, aí fica aquela foto terrível que poderia ser uma foto linda. Eu vou mandar fazer, vai ser minha marca inclusive. Mantenha a pose. Mantenha a pose. Isso aí é uma boa. Mantenha a pose. Eu já estou providenciando. Eu vou falar até com o Paulinho. Já está divulgado, né? O Paulinho Sanches, que é um amigo nosso ciclista, para ele desenvolver um layout para fazer minha camisa. Mantenha a pose. Eliel, pode falar os patrocinadores, pessoas que apoiam o ciclismo? Sim, eu gostaria de mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, pessoas que estão que estão aí nos ajudando sempre nos pedais. A galera da Andina, gostaria de mandar um abraço para a dona Marlúcia e o seu Caxias, gente boa demais. Todo pedal nosso, olha Luiz, tem água assim, tem água ali, são muito gente boa. A Casa das Bikes do nosso amigo Rafael também tem colaborado. Nosso amigo Gleber lá da distribuidora também, que fornece sempre água pra gente, né? Então, um cara também genial. O nosso amigo Carlinhos da Pedal Leve, que é um cara também que está nos ajudando bastante. E entre outros, tá? Quem quiser nos ajudar a fazer aquele patrocínio, a gente está de braços abertos aí, né, Alencar? Com certeza. Toda ajuda é bem-vinda para divulgar o esporte. É uma atividade maravilhosa. E também aqui lembrar que está por aqui também meu filho, Victor Tupac, aqui no estúdio. Victor Tupac, que também é esportista, né? Lutador de jiu-jitsu, de judô e xadrista. Já fotografei o judô também, é dificílimo. Pra gente pegar o ippon, né? O sonho do fotógrafo do judô é pegar um momento do ippon. Né? Isso. O lutador joga o outro assim pela. Aí é lindo, muito plástico também o judô, fantástico. Correto, ele é o bicampeão estadual sub-10 de xadrez. Então ele já está competindo competições livres, né, de várias idades, está saindo muito bem. Futuramente, graças a Deus quiser, vai estar aí na ponta do esporte nacional. Que maravilha, que maravilha. Leal. Então, desses todos esses pontos que a gente abordou em relação ao cicloturismo, paisagem, fotografia, eu acho que a grande proposta desse episódio de hoje é, de fato, elencar um dos pilares do cicloturismo, que é divulgar os quadros, as paisagens, a cultura, o saber. Mas aliado a isso, a gente tem um outro instrumento que anda casadinho com o cicloturismo, que é a figura do retratista. Seja ele, como nosso grande amigo Flávio Cavalcante, ou seja ele aquele que está com o telefonezinho na mão, né, Timago? Valiosíssimo. São valiosíssimas essas imagens. Então, essa ideia de difundir lugares, paisagens, ambientes, relação cultural, comunidades, a partir da bicicleta, com o uso do telefone ou da própria câmera, é muito bacana. Eu acho que esse boom que a gente está vivendo hoje dentro do cicloturismo é graças a, claro, os pioneiros como vocês que estão fazendo isso já há muito tempo, e essa nova geração
que está com telefones de, né, alta qualidade e tem esse tempo todo, né, Tio Marco? Eu não sei que o cara consegue pedalar sofrido e tá filmando. E a gente vai pedir aqui, né, pessoal acessar as nossas redes sociais, que tá lá nossas fotos, os nossos eventos. Eu estou com uma ideia também aqui, viu, Tio Marco? No nosso estúdio também, né, doutor Alencar? Sim, Tio Marco, no próximo entrevista aqui, Leal, trazer umas sequências de fotos do Flávio pra gente passar aqui na hora do podcast. Sim, sim. Né? Vão passando imagens, tu vai comentando. É só me dizer o tema, qual é o dia que vocês querem. Sim. Olha, a gente quer fazer também. Flávio pode mandar pra gente umas imagens aí pra gente passar na quinta-feira. Sim. A gente quer depois, né, de entrevistar algumas pessoas que a gente tem o maior carinho, que estão e que fazem o ciclismo, a gente está com ideia de fazer alguns temas também. Tipo o Longão do Oiapoque, a gente sabe que foi um marco para muita gente. E até para a história do ciclismo amapaense, né? Caramba, a gente conseguiu levar aquele monte de gente para lá. Então a gente vai trabalhar esses temas também em particular. Vamos trazer aqui pessoas, Flávio e a galera que foi, vamos ver se consegue trazer alguém do Oiapoque para falar em especial sobre esse Longão. Né, sobre essa atividade que marcou a vida de muita gente. Eu não vi no Oiapoque as meninas que tinham um grupo de ciclismo lá, a Veloic, eu acho. É porque tinha uma outra... Elas vieram do Oiapoque para cá, sim. nós recebemos elas. Sim. Elas foram um grupo só de mulheres sim. que vieram do Oiapoque para cá pedalando. Espetacular, era um grupo de meninas do Oiapoque. Era Veloic, eu acho. Veloic. Vinha de Velô. E OK, que é o nome do Oiapoque, no transporte aéreo, né? Eles fizeram uma junção, aí fica Veloic. É um grupo. É porque tinha. Eu acho que algumas delas foram embora do Oiapoque, elas eram servidoras públicas lá foram transferidas, foram embora. Mas realmente foi um marco assim, foi bem diferente. Elas fizeram Oiapoque e Macapá, um grupo só de mulheres. Sim. Nós estávamos participando também de um outro evento que coincidiu no mesmo dia que foi a corrida do Stonehenge, alguma coisa assim. Elas já estavam inscritas. Isso. E aí foi no mesmo dia, foi no mesmo domingo e tal. E aí não deu para elas participarem. Mas também elas têm uma história boa. A gente quer trazer também grupos, né? Montar um podcast com grupos. Tem as meninas lá da Zona Norte, que tem um grupo legalzinho, muito bacana. E outros grupos, eu acho que a gente quer. Nossa proposta maior é trazer todo mundo. A gente tem aí toda quinta-feira para trazer uma grande. Trazer os ciclistas atletas. Eu acho que depois conversar contigo sobre, né? A tua inspiração aí, que tu falasse o nome do teu cunhado, né? O Otaviano. O Otaviano, ele foi. O Otaviano, e ele está completamente afastado hoje da atividade, mas ele tem muita história, tem muito conhecimento. Tem como eles têm. Tem o Pinho hoje. O Pinho é da época do Otaviano e ele continua competindo na estrada. Ele continua, o Pinho, é policial militar, ele continua. O Otaviano também era policial. Os dois eu acho que estão na reserva já. E eles estão há mais de 30, 40 anos. O Jorge Góes. O Jorge foi competidor e hoje ainda está no cicloturismo. Tem muita gente boa aí que pode ser ouvida. Sim. Vocês têm material aí para séculos e séculos. Já tem agenda, né? Já tem uma agenda. Próxima quinta-feira a gente vai falar com o Aylan. O Aylan está viajando, então ele vai vir para o próximo programa. O Aylan me abandonou hoje. Ele era para estar comigo hoje. Porque a gente tem um casamento assim, de uma relação muito boa. O Aylan também gosta de fotografar, gosta da bicicleta. Nós começamos um cicloturismo praticamente junto, mas ele precisou fazer uma viagem maravilhosa e virar na semana que vem. Mas nada que impeça na próxima quinta-feira o Flávio está aí com a gente também. Porque de fato a ideia era fazer essa dobradinha. O pessoal vieram do Oiapoque, ainda rolou um vinho francês aqui na mesa. Foi legal. Eu fiquei sabendo, eu soube mesmo. Essa viagem do Oiapoque teve muita coisa. Teve muita coisa boa. Já está aí no canal, né? Inclusive, já está no canal aí. Sim. Leal, considerações finais? Considerações finais. Olha, gostaria de agradecer imensamente o carinho, a paciência de todos os ciclistas que estão aqui nos ouvindo, que estão nos assistindo. Então, é muita gente através do nosso canal. Então, aqueles que estão aí, se inscrevam, compartilhem, participem. Isso é um produto nosso para a gente. É um programa feito para os ciclistas, feito por ciclistas e para os ciclistas, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente o carinho daqueles que estão ainda aí, mandando alô. Dani Boy, que entrou agora, falou Dani Boy, ele entrou. Eu falei para ele, para que ele fiz o convite para ele estar aqui com a gente falando dessa modalidade, que é o BMX, que também é muito importante para a gente. Então, gratidão ao nosso colega Flávio, nosso amigo de pedal, que eu tenho o maior carinho, eu tive o prazer de conhecer
Já conhecia, né, pelo trabalho grandioso, né, que ele faz, mas pessoalmente eu tive o prazer de conhecer. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que a nossa proposta, eu disse para ele, é muito maior do que isso, né? A gente quer reunir esse acervo para deixar aí um legado bacana, porque eles construíram, né, o ciclismo, estão construindo e fazendo a diferença, já tem uma cara aí, que nem diz a vovó. Eu tenho só gratidão. Nosso amigo Rudinei, considerações finais. Rapaz, a conversa é tão boa que a gente não quer mais parar, né? São tantas histórias aí que o pessoal vai ficando e vai comentando, e aí um assunto puxa o outro, mas é isso. Flávio, obrigado pela presença. A gratidão também, você dispor do seu tempo para chegar aqui e estar com a gente. E daqui você tem mais um evento para ir. Valeu, amigo. Tamo junto. Tio Mac, nosso amigo, parceiro né? Mais uma do vez nosso aí, podcast. agradecer o estúdio, agradecer esse ilustre, né, entrevistado, Dr. Flávio Cavalcante, já deu todas as suas características, atribuições. Então, assim, é muito importante, eu acho que o que é mais importante para o ciclismo hoje em dia são esses registros que a gente tem. Então, eu acho que isso é um prazer para ele, para a gente é muito satisfatório, né, ter a sua presença aqui, você contar essa história para a gente e a gente aproveitar isso em prol do ciclismo, em prol do cicloturismo, né, e dessa atividade que a gente tanto ama, né, que a gente aprendeu a gostar a partir do momento que a gente sentou e se relacionou com essa bicicleta, né, esse equipamento que a gente, né, tanto estima por aí. A gente tem esse prazer de estar junto dessas pessoas que têm esse conhecimento. Então, muito obrigado. Nosso amigo Flávio aqui, as considerações finais. Flávio, e também, já antecipando a minha fala, né, lhe parabenizar pela entrevista, pelas atividades, pela essa campanha que o senhor também, não é só um ciclista fotógrafo, mas o senhor é uma grande personalidade que tem um papel fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque quando você resolve pedalar, ter a bicicleta como sua companheira, com certeza muda muitas coisas na vida das pessoas. Nós já discutimos aqui pessoas que inclusive saíram da depressão quando descobriram a bicicleta, pessoal no período da pandemia que estava isolado e o único meio dele conseguir se libertar e ter uma satisfação na vida foi pedalando. Então o senhor viveu muito bem esse processo aí da pandemia. E, enfim, tem muita história para contar, já contou aqui no nosso programa um pouquinho, mas tem muito para contar. E parabenizar, Flávio, e fique à vontade em suas considerações finais. Alencar, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, o Leal, os demais amigos do Pilotão 50. Eu já me considero um membro desse grupo, né? Tô esperar a próxima relação de camisas aí também para adquirir a minha amarelinha também, para ir com vocês nos pedais. Identificados, mas Léo, eu fico muito feliz de o ciclismo ter um momento como esse. Isso é um marco no cicloturismo e no ciclismo amapaense. O que vocês estão fazendo aqui também é construindo história, registrando essas importantes memórias que o ciclismo tem e estão construindo uma atividade ainda melhor para os que vão nos suceder aí, para os que vão continuar no ciclismo, para nós que vamos continuar pedalando aqui pela nossa Macapá, Santana, pelo nosso estado do Amapá. Foi muito bom, muito prazeroso participar aqui. E eu só peço assim um pequeno tempo que o Alencar falou em pandemia, e nós fizemos pedais na pandemia. Sabe como? Sabe como nós fizemos pedais na pandemia? No Zoom, pelo Zoom. Cada um na sua casa, quem tinha rolo no rolo, quem tinha bicicleta ergométrica na bicicleta ergométrica. E uma desses pedais, eu lembro muito bem que a Globo Local gostou da ideia, viu, e disse que queria participar e transmitir o pedal que a gente fazia. Eram vários ciclistas em casa pedalando. Olha que coisa simbólica. Aí um dia a Globo falou assim, olha, temos uma pessoa de renome nacional que vai entrar no pedal de vocês. Nós ficamos assim numa maior
Meu Deus, quem é? Será que é o Neymar? Hein? E vai pedalar junto com vocês de casa. E, para decepção de alguns, e não minha, porque é uma pessoa que eu estimava muito também, conhecia, entrou o Luciano Burti, que foi um piloto de Fórmula 1, que depois passou a ser comentarista da Globo e é ciclista. Sim. Depois que ele... essa atividade em plena pandemia, num momento que a humanidade viveu que não podia sair de casa, mesmo assim, nós não abandonamos o amor e o gosto pela bicicleta. A gente continuou pedalando mesmo quando a gente não poderia sair de casa. Graças a Deus, hoje a gente já retomou esse gosto, né, da liberdade, esse prazer tanto. E eu quero aqui agradecer dizendo assim: viva a bicicleta! Viva a bicicleta, viva o ciclismo, viva os ciclistas, e que a gente continue a crescer com essa atividade cada vez mais no Amapá, em Macapá, em Santana, no Amapá e no Brasil. Muito obrigado a vocês. Valeu. Isso aí, Fábio. É isso aí, uma salva de palmas. E também agradecer o pessoal que estão aqui, né? Aqui Sim, nos sim, bastidores, exatamente. que estão aqui Erivelto, Manu, assistindo. Luan, o pessoal Pode citar aí, Rodinei, Claro. nossos amigos. Luan, um abraço para nosso amigo Luan. Luan de Santana, Erivelto, Erivelton, nossa Manu. amiga Manu. Vira a câmera aí para mostrar. Manu que foi aí, campeã Vira a câmera da categoria iniciante, né, Manu? De MTB, Manu campeã estadual. Manu encara Autoridade. Aí. Depois a gente vai estar. A nossa ideia é trazer também aqui a Expedição Fronteira, que saiu como equipe campeã, para falar um pouco a luta deles, né? A luta que eu digo assim, dia a dia de atleta, que deve ser muito bacana, deve ter muita história para contar, não tem não? E Alencar? Só um fica à parênteses vontade. que a gente fala assim, quando a gente brinca que vai sofrer nessa vida quem sofre em cima de uma bike. A gente gosta, a gente faz porque a gente gosta. Né? Esses pedais assim que o pessoal diz, rapaz, tu é doido, tu fosse de Porto Grande pra Serra do Navio. Eu falei, foram 98 quilômetros. Se for fazer de carro, como a gente fez a volta, não tem aquela emoção. Mas quando a gente subiu aquilo tudo, quando a gente era poeira na casa, eu vivi aquilo ali. Então que a gente faça a campanha que sofra, mas sofra em cima de uma bike. E é vício. Aprendeu a gostar, já era. É isso aí, e assim terminamos mais um Fala Ciclista aqui na RCW Podcast. Agradecer a presença do nosso amigo Flávio Cavalcante, todos os Tio Mac, Rodinei, Leal, nossos amigos aqui, o Tupac por aqui também. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira. Até a próxima assim. quinta. Ei, O Ailan quem tá- vai ser? O Ailan da equipe UV. Ailan Lobato. Lobato, né? E na próxima quinta, na outra, já que já está agendado, vai ser a dona Rose e a Brenda, também que é ciclista, atleta. O Kaique a gente vai agendar para um outro momento. Mas o importante é que a gente está já com uma agenda fechada até de dezembro já tem uma galera boa. Tem Vilivaldo, tem Dani Boy, tem o Luciano Teixeira, tem o pessoal da Expedição Fronteira, tem a galera da Carbogera, tem uma galera boa aí que vai vir aí para falar. A gente tem muito tempo e tem muita gente para entrevistar. Muito bem, e assim terminamos mais um episódio aqui, mais um capítulo, né? Dessa história maravilhosa que é o Fala Ciclista, toda quinta-feira aqui pela RCW. E falar para você, compartilhe a nossa live, siga o nosso canal, você vai lá no YouTube, coloca RCW Podcast, você já segue esse canal. É um canal que nós transmitimos por aqui programas ligado ao direito. Sábado nós vamos ter aqui o Direito em Debate com o Helder Marinho, e toda quinta-feira o Fala Ciclista. São duas transmissões importantes que nós fazemos aqui desse estúdio da RCW. E obrigado pela audiência, você que ficou conosco até agora. E dizer que vai ter futuramente prêmios aqui, né? Vai ter prêmios. A gente vai aqui organizar. no Fala Ciclista. No próximo programa a gente vai organizar os brindes que a gente tem aí, vai condensar com todos os nomes que já participaram. E no próximo programa tem um sorteio. Muito bem, fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus se nos permitir, aqui na RCW Podcast. Abraço, família. É só conectar. Luiz e Alencar na pedalada, com esporte, prêmio, jornada animada. Animada.